Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos chegando para mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje, episódio número 93. Agradecer desde já a todo mundo que vai nos acompanhar ao vivo e para você também que vai estar assistindo depois durante a semana esse episódio sensacional. Antes de apresentar aqui, bater um papo com a nossa convidada, que faz parte também do nosso hall de patrocinadores aqui, quero mandar aquele recadinho para você. Para a galera que vai estar assistindo a gente, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e compartilhar com todo mundo que nós estamos ao vivo, tá? O mais bacana é que se você quiser participar pelo chat, mandar a sua perguntinha, você tem que se inscrever no canal. Se inscrevendo em 1 minutinho, no máximo 1 minuto e meio, você já vai estar liberado para você poder mandar a sua pergunta, mandar o seu alô aqui para nossa convidada. Agradecer aqui ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Ó, você pode comprar pelo site loja.fernandãobebidas.com.br, tem também o Instagram, Fernandão Bebidas, para você já aproveitar e fazer as suas compras. Comecinho de semana, para você que tem o seu comércio, para você que tem aí, tem também a sua mercearia. Cara, no Fernandão você encontra os melhores preços, tá? Para sua festa, confraternização de final de ano, bebidas é no Fernandão. Agradecer a Montana Automóveis, lá você encontra as melhores taxas para você comprar, trocar, financiar o seu veículo. Para você que está a fim de fazer uma grana também, você pode vender o seu carro na Montana e você vai ter com certeza a melhor valorização. Não esqueça, hein? QR Code aqui na tela, clicou, já vai ser direcionado para os consultores da Montana Automóveis. Agradecer ao Sanso Estúdio Automotivo, que deixa o seu carro brilhando e lá você encontra tudo que você precisa para realmente dar um trato no seu veículo, tá? Para você que quer colocar, pode ser um PPF, pode ser também uma cristalização, você vai encontrar o que há de melhor em trabalhos e serviços automotivos com o Sanso Estúdio Automotivo, mais premiado e o mais procurado aqui de Rio Preto. Mercadão Agropet, com preço bom ninguém compete, você sabe, são 8 lojas, ou 6 lojas em Rio Preto, tem loja em Badi e loja também na cidade de Ibirá. Tem o site mercadãoagropet.com.br, o @mercadãoagropet para você saber das novidades. E para fechar essa primeira parte de patrocinadores, agradecer a T-Flow, que é a marca que veste os artistas, tá? Você tem o cupom NOAR10, que te garante 10% direto no site da T-Flow para você comprar aquela t-shirt, aquela calça bacana, aquele tênis casual, aquilo que você precisa para estar sempre bem vestido. E agora tem a Black Friday também, que você vai encontrar até 60% off. Então não esqueça, T-Flow Iguatemi Rio Preto, tá bom? @tflow.iguatemi Rio Preto ou @useTflow. Cara, a gente vai estar conversando hoje com uma moça que ela é pedagoga, ela é sexóloga e ela também é empresária. Soube recentemente de um bate-papo nosso lá na rádio que ela até já foi pastora. Ela vai contar a história dela, do casamento dela, que é muito bacana, e isso porque ela é muito jovem e já viveu muita coisa nessa vida. Hoje com a gente aqui no Ar com Hamilton Trevisan, Dominique Siqueira. Seja bem-vinda. Obrigada, Milton. Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. E você? Certinho? Ó, você sabe que você foi um achado muito bacana nosso, né? Através da rádio. A gente tem o Pacabá Hot, né? Que a gente faz todas as sextas-feiras. É um programa para maiores de 18 anos. E a gente precisava levar alguém que pudesse falar de sex shop de uma maneira mais tranquila, uma voz mais atual, alguma coisa que tivesse uma linguagem diferente, né?
E aí, trocando uma ideia com a Dominique, na verdade, através da Mari, né, que nos apresentou, mandar um beijão para Mari Ayala, a doutora Mari Ayala, né? Ela falou, olha, a Dominique gostaria de participar, como é que foi? Eu fui lá e tal, foi legal. Eu falei, não, manda pra gente, vamos ver como é que é. Cara, primeira participação dela, ela foi 2 vezes. A primeira foi um espetáculo, um feedback sensacional. Fala fácil, respondeu todas as perguntas, foi muito bacana. Mas lá ela falou especificamente do trabalho dela de empresária no sex shop. Sim. Depois nós convidamos, que foi o dia também do SEXO, e aí o que acontece? Ela foi lá também, e aí foi muito bacana também, porque foi um dia específico, né? E ela também falou, conversou com a gente, foi um dia que inclusive ela estava numa correria muito grande, porque era um dia que vendeu bastante lá no sex shop. E aí eu falei para ela, ó, vamos trocar uma ideia no podcast. E aí ela me mandou um áudio. E o áudio dela é complicado, porque eu não conhecia esse lado, né? É muita coisa em pouco tempo de vida. E ela tá aqui para compartilhar essa história com a gente, que é muito legal. Então, tô muito feliz que você esteja aqui. Muito feliz que você é a nossa parceira também aqui, que acreditou nesse projeto. E a gente vai poder contar um pouquinho da galera que acompanha todos os dias o Bom Dia Pimentinhas e Pimentões. Hoje ela tá com a gente por aqui. Para começar, eu queria que você contasse de onde você veio, se você é aqui de Rio Preto, se você veio de outros lugares. Conta pra gente um pouquinho quem é Dominique. Ai, primeiramente, boa noite, audiência. Obrigada, Milton, mais uma vez pelo convite. Estou muito feliz, muito realizada. Bom, quem é a Dominique, né? Primeiro eu gostaria de falar que eu sou uma mulher muito feliz hoje, sou muito realizada, né? Hoje eu entendi a minha identidade, né? Quem eu sou em Deus, eu sou filha de Deus. Então eu sou muito grata por tudo que Deus fez na minha vida. A minha história, tudo que eu vou contar aqui é um pouco forte, mas hoje eu sou muito grata por toda a minha história, porque faz parte de quem eu sou, né? Tudo que eu vivi me moldou para eu ser quem eu sou hoje, né? Então, eu nasci em Catanduva, né? Vou começar lá da infância, Boa. né? Então, eu nasci em Catanduva, uma cidade que eu conheço pouquíssimo, né? Porque eu morei ali até os meus 3 anos de idade, mais ou menos, com a minha mãe, né? Minha mãe biológica, né? Porque hoje eu apareço muito lá com a minha mãe, mas não é a minha mãe biológica, né? E tem gente que não acredita, fala, nossa, mas a sua mãe é a sua cara. Mas eu sou filha de pais que eles não eram casados, né? Só namoravam, e logo que eu nasci, eles se separaram. Então, eu morei ali com a minha mãe até os 3 anos em Catanduva. Logo depois, nós fomos morar em Juquitiba, em um hotel fazenda, onde meu avô era o caseiro, né? Meu avô, por parte de mãe, né? Meu avô... Onde fica Juquitiba? Em São Paulo. Tá. E aí, eu tenho poucas memórias ali daquele lugar, né? E aconteceu um episódio que minha mãe e meu avô se desentenderam. Nesse dia, o meu pai veio buscar a gente. E eu tinha 4 anos. E meu pai levou a gente para Ibirá, onde morava a minha avó paterna, né? Onde mora, né? E, de repente, eu dormi um dia ali com a minha mãe. No outro dia, minha mãe já não estava mais. Então, de repente, eu me vi num lugar diferente, onde eu não conhecia ninguém, tendo que viver sem a minha mãe. Sim. E eu cresci ouvindo, a sua mãe te abandonou. Vixe. Então, eu tinha essa dor do abandono, né? Porque, imagina, uma criança de 4 anos, que até então estava acostumada com a mãe, né? Eu tenho algumas poucas lembranças, né, da minha mãe. Tenho bastante foto com ela. Mas, assim, eu tenho algumas poucas lembranças. Mas... essa fase da minha vida, eu acredito que foi a mais difícil, a mais complicada, né? Porque para uma criança, né, se sentir ali muito insegura, muito vulnerável, né? Sem a figura da mãe. Sim. Que até então era a figura que me trazia segurança. E a partir de então, minha mãe sumiu, desapareceu. Nunca mais vi ela depois dos 4 anos de idade. Ela simplesmente sumiu do mapa. E era isso que eu ouvia. Sua mãe te abandonou. Cada um contava uma história. Sua mãe foi trabalhar em São Paulo, não voltou mais. Enfim. E ali eu morei, né, dos 4 anos aos 10 anos, com a minha avó, meus tios, minhas tias, meus primos, né? Então, tive que me adaptar, né? Tive que sobreviver. É verdade. E ali eu lembro que a gente era muito pobre. A minha avó, ela catava reciclagem na rua. E eu ia sempre com a minha avó catar reciclagem. Eu lembro que a gente ia no lixão, eu
pegava chocolate no lixão, pegava boneca. Eu tenho essa lembrança de que o caminhão de lixo passava, né? E eu falava pros moços que trabalhavam, tem bonequinha? Olha aí. E eles guardavam as bonequinhas pra mim, que eles achavam no lixo. Aí eles jogavam a bonequinha. Todo dia eu perguntava, tem bonequinha, né? Porque era aquilo ali que eu tinha, né? E eu acho que o meu primeiro contato com o empreendedorismo foi bem aí. Eu tinha uns 8 anos e como eu via minha avó catando reciclagem e ela vendia, eu comecei a catar sozinha. Eu fui fazendo meu dinheiro. Então eu ia sair catando latinha e eu ia lá, vendia pra mulher e trocava em juju. Que era, na época, o que criança gostava, né? Sim. Então ali eu já comecei a ter meu dinheirinho, né? Então eu tive que aprender a ter uma força, sim, sobre-humana. Eu falo que sempre eu senti a presença de Deus ali comigo. Por mais que, às vezes, muitas vezes eu me sentia sozinha, desamparada. Quando eu chorava, eu chamava minha mãe, porque eu lembro muito de chorar e falava, mamãe, mamãe. E eu sentia uma energia, uma força, assim, do meu lado, sabe? Que me acolhia, que me abraçava. E eu sentia que eu era especial, eu sentia que eu não estava sozinha, né? Então, eu sentia Deus ali comigo. Então, durante esse período da minha vida, foi um período muito difícil. Porque, além da pobreza, a família ali era com uma consciência muito rasa. Então, a gente apanhava muito. E não era, tipo, apanhar, assim. Eu apanhei todos os dias, desde o dia que eu cheguei até o dia que eu fui embora. Nossa. E era, tipo, de espancar mesmo. Eu lembro minha tia me enforcando debaixo da pia, saindo sangue do meu nariz. Nossa. Então, eram umas coisas, assim, terríveis. Eu lembro que se eu tivesse brincando, assim, na rua, meu primo passava e falava, vai embora. Se eu não fosse embora, tipo, ele me batia. Então, eu apanhava de todo mundo. Eu apanhava da minha avó, coitada. Minhas tias batiam na minha avó também. Era uma loucura aquela família. E aí, eu apanhava da minhas tias, dos meus tios, dos meus primos. Então, não tinha muito o que fazer, né? E a gente passava fome, né? Assim, muita dificuldade. Eu lembro de eu acordar e não ter nada para comer. E eu ia na minha vizinha, chamava Adriana. Eu falava, Adriana, tem pão duro? Nossa. E ela sempre me dava alguma coisa para comer, um pão com goiabada. E eu adorava viver nas casas dos vizinhos, porque ali eu tinha comida. Então, eu vivia brincando na casa dos vizinhos, né? Almoçava, jantava, se deixava, ficava lá o dia inteiro, né? E por conta, né, dessa falta acho que de afeto, né? Isso que falta mesmo, tipo, o apoio emocional, afetivo, que uma criança precisa, Sim. eu tinha muita dificuldade na escola. Então, eu lembro de eu fugir da escola várias vezes. Porque eu demorei para aprender a ler, demorei para aprender a escrever. Eu sempre era atrasada da turma, né? Então, as pessoas, os alunos, né, tava sempre me zoando. Então, eu era muito violenta na escola, porque eu apanhava muito em casa, né? E isso reflete muito, né? Às vezes a criança é violenta na escola e as professoras não sabem o que tem atrás dessa criança. Ela só tá externando, né, a frustração dela por alguma Aquilo coisa. que ela vê e que ela sente o dia inteiro, né? Sim, exatamente. Então, eu era muito violento, batia nas crianças. Era assim que eu resolvia as minhas frustrações, né? Porque era assim que as pessoas faziam comigo. Que era Então, como se fosse uma arma de defesa, exato. né? Então, essa parte da minha infância foi uma parte muito complicada, né? Eu tenho, assim, algumas memórias boas, que eu brincava muito na terra, eu tomava chuva, sabe? Eu andava descalça. Que hoje em dia, as crianças não têm muito isso, né? Sim. Como era cidade pequena, eu lembro que a gente andava muito de bicicleta, a gente corria, né? Então, eu tive isso, né? De brincar bastante, só que tinha essa parte difícil, né? Mas eu acho que da infância foi isso, né? E depois, logo quando eu completei 10 anos, eu vim morar para Rio Preto com meu pai, que aí já é outra fase também, que aí eu também posso contar também. Tá. Toma uma aguinha, porque, ó, você viu que é muita emoção aqui hoje. É muita coisa. E eu achei muito engraçado, eu nem vou entrar nesse assunto, porque hoje é você que é a nossa convidada aqui. Mas muitas dessas partes que você vivenciou, principalmente relacionado a primos, e meio que ser abandonado, são coisas que eu passei na minha vida.
Então, eu me identifico muito com isso aí. Até hoje eu faço terapia e a gente bate em cima disso, dos abandonos que aconteceu. Um dos livros que eu escrevi, que até hoje eu não lancei, mas que um dia, se Deus quiser, eu vou lançar, chama-se As Dores do Silêncio. Porque era no momento de silêncio que eu conseguia escrever e fazer de tudo aquilo que acontecia ao meu redor, né? E que eu não achava que não tinha um fim. Eu queria explicação por que a minha mãe tinha me abandonado, mas ao mesmo tempo eu tinha o meu avô que me amava, minha avó que me amava. Mas para os meus tios, muitas vezes em discussões, eles falavam assim: você vive aqui de favor, você nem sabe quem é seu pai. Eu sabia quem era meu pai. Então isso aí era uma coisa que eu sei o que você passou, eu te entendo. Não apanhava igual você apanhou. Apesar que eu fui saber que a cinta era para poder colocar na calça com 12 anos. Eu achava que era só para bater. Eu não sabia que tinha essa diferença também. Ó, deixa eu aproveitar aqui, enquanto a gente vai falar da outra parte sua, mandar um beijão pra Mari Ayala, que tá aqui no nosso chat. Um beijo, amiga. O Renan Buca. O Renan, um abraço pra você, cara. O William Fernandes, que a gente vai tocar no assunto do William também aqui, que é o Pimentão, não é? Não é isso aí? William, um abraço, viu? Quem mais aqui? A Mari tá aqui falando que você é maravilhosa. Yara Silva, Domi maravilhosa. Silmara Leite também. A Ricela Baldim, sempre aqui junto com a gente. A Jumasson, a Miriam Caldas. Eu já conheci a Miriam, depois que eu fiquei sabendo que ela era sua cliente também. A Yara, a Mari tá falando que ama a gente aqui. Natália Guedes também mandando. A Bela Brincarte. A Domi é maravilhosa desde sempre. A Mari tá aqui, ó, orgulho de tudo que você se transformou, né, através da sua história. Hoje a Vitória tem a melhor mamãe do mundo, que a gente vai falar também depois dela. Pra galera que tá assistindo a gente, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like é muito importante pro YouTube saber que a gente tá entregando sempre um conteúdo de qualidade, tá? E pra você que quer participar do chat, não esqueça, rapidinho, você se inscreve no canal, rapidinho você já vai estar liberado pra você estar participando com a gente aqui. Bom, nisso você chegou a Rio Preto para poder morar com seu pai. Isso. Aí eu falei assim, bom, agora minha vida vai mudar, né? Agora nunca mais vou apanhar. Aí cheguei aqui... Ilusão. O meu pai, o que ele precisava? De uma funcionária. Ele não era foi uma lá, filha. Ele foi lá me buscar para trabalhar com ele. Então, eu comecei a trabalhar com 10 anos, né? Na lanchonete, né? Que o meu pai montou. E aí, comecei a trabalhar, né? E meu pai, ele era muito viciado em jogo. Bicho. Então, ele perdia, me batia. E ele sempre perdia. Meu Deus do céu! Tristeza. Lá em Viral eu apanhava de todo mundo, né? E aí, aqui, eu apanhava só do meu pai, né? Mas é homem, né? Mão mais forte. E, nossa, E meu pai era muito bravo, então ele não permitia erros. Sim. Então, eu tenho um defeito até hoje que eu me cobro muito e eu cobro muito das pessoas ao meu redor. Porque eu não podia errar. Um simples erro, qualquer coisa básica, era motivo de ficar falando 5 horas no meu ouvido e batendo. Meu Deus do céu. Foi difícil, foi complicado. E ele era muito bravo comigo. E aí, como eu te falei, né? Ele era viciado em jogo. Eu lembro que, acho que eu tinha uns 11, 12 anos. Ele saía, né? Ele ficava o dia inteiro, a noite inteira... Ui, desculpa. Ficava o dia inteiro, a noite inteira... jogando baralho, e eu tinha que ficar lá na lanchonete sozinha. Então, eu tive que aprender a fazer lanche. Nossa. Os vizinhos me ajudavam. Eu tenho uma família que me adotou. Logo que eu cheguei em Rio Preto, né? Que era a Nilza, o Valentim, a Jéssica, né? Eles eram uma família ali. E foi logo que eu peguei amizade, eles me acolheram. Chegou um tempo da minha vida, depois vocês vão saber também, né? Quando meu pai foi preso, que eu morei com eles, né? Eles que me acolheram. E aí, os vizinhos estavam sempre me ajudando, né? Então, eles sempre me protegiam, né? Sabia, né, desse histórico do meu pai, de jogo, tudo. E aí, meu pai chegava, queria me bater, queria descontar em mim. E aí, os vizinhos iam lá, me ajudava no lanche. E ajudava eu fechar o lanche, porque às vezes de madrugada eu tinha que fechar. Então, assim, tive que crescer muito rápido, né? Tive que amadurecer, né? Ter responsabilidades que não era para minha idade, muito cedo, né? Isso aí durou quanto tempo? Essa segunda parte com o seu pai, que tava o lanchinho e tudo mais. Eu morei com meu pai dos 11, né? Dos 10, né? Dos 10 anos aos 18. Sim. Meu pai foi preso quando eu tinha 18 anos. Então, eu fiquei 8 anos ali morando com meu pai nessa fase, né? Toda adolescência. Então, assim, eu lembro um episódio que...
você vai entender que muita coisa fica interligada, né? Eu lembro, quando eu dei meu primeiro beijo, o meu pai me deu uma surra. Ele me deu uma surra que eu não me esqueço até hoje. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas foi assim, eu tava numa festa de aniversário. Você tinha quantos anos? Eu tinha 12 anos. Tá. Conhece o Círculo Operário? Ali na Vila Ercília? Sim, sim. Sabe onde que é ai, como chama aquele barzinho ali na esquina? Ah, não sei. Esqueci o nome. Ai, não me vem agora na mente. É um todo vinho. Sim, sim. Eu morava ali. Ali era a lanchonete do meu pai e no fundo era a minha casa. Tá. Esqueci o nome agora. E aí, ali na frente, tinha o Círculo Operário. Eu tava numa festa ali no aniversário e meu pai jogava baralho ali no Círculo Operário. E aí, um amigo dele viu eu beijando o menino depois da escola. Aí eu beijei o menino ali na árvore. Nossa. Perdi o bebê, né? Aí ele foi e contou pro meu pai. Ai, Dominique deu um beijo de cinema ali, Meu que não sei o Deus que lá. do céu. Meu pai foi Fofoqueiro. fofoqueiro. Meu pai foi me buscar na festa. Me puxou pela orelha da festa. Eu passei uma vergonha. Até na minha casa. Chegou em casa, ele fez assim, ó, sentar na mesa. Ele aí ou eu aqui. Só que ele em pé e eu sentada. E ele tirou a cinta e começou a bater nos meus braços. Falou, coloca os braços aqui. Meu E Deus. era sabe, umas coisas. E me bateu. E falava. E aí ele falava assim, que você beijou, que não sei o que lá. Eu falava assim, pai, mas eu amo ele. Meu Deus, tava piorando. E aí que a cintada aumentava. Menino, eu só sei que eu não sei o que aconteceu. Quando eu levantei, eu tava ensopada de sangue. Eu não sei se eu menstruei. O que aconteceu? O medo, sei lá. Eu tava cheia de sangue, assim, na calça. Aí que meu pai não ficou com dó, não. Me levou pro quarto, ergueu o som no último e dá-lhe cinta. Meu Deus do céu. Então, imagina só. A minha cabeça. Eu dei um beijo, meu pai fez isso. Imagina se eu perdesse a virgindade. Nossa Senhora. Então, eu cresci. Eu passei toda a minha adolescência fazendo as coisas de adolescente, tudo escondido do meu pai. Então, assim, eu queria sair com algum menininho, né? Porque às vezes a gente se reunia ali, as amigas, cada um ficava com um e a gente saía. Aí eu mentia pro meu pai, falava, vou em tal lugar. Aí a gente ia ficar com os meninos. E eu sempre tive esse medo, essa barreira, né? Porque o meu pai, ele era muito bravo, né? Então eu falei assim, se eu perder a virgindade, ele me mata, né? Então esse era meu pensamento. Então eu fui me fechando cada vez mais para isso, né? Até eu namorei um menino que ele queria, porque queria. E eu falei que não, né? A gente até largou por esse motivo. Uhum. E aí, aconteceu de eu terminar esse namoro aí com esse menino. E fui pra casa de uma amiga minha, que é a Jéssica, né? E aí lá, a prima do William, que é a Carol, que é outra amiga minha também, me chamou pra ir na igreja. Isso ela me convidou pra ir na igreja. Eu tava triste. Aí eu falei, vou. E aí foi a primeira vez que eu fui ali numa igreja evangélica. No primeiro dia ali já aceitei Jesus, né? Chorei. E foi muito bom pra mim. Peguei amizade ali com o pessoal. Falei, vou começar a vir aqui, né? E aí comecei depois a namorar com outro menino da igreja. Mas vou beber uma água. Vou dar uma pausa. Ô André, o que você falou? Não entendi, desculpa. Ah, o prosaria. Isso! É lá onde eu prosaria. Sim. Era ali. O prosaria... na frente ali era a lanchonete do meu pai e no fundo era a nossa casa. Entendi. Era bem ali. Era no prosaria. Bom, pode continuar? Por favor. É longa a história. Não, manda ver. Onde eu tava mesmo? Você foi uma prima da Isso, fui pra Jéssica. igreja. Era do... A prima do William me chamou pra ir pra igreja. Fui pra igreja, me converti. Aí eu descobri que na igreja tinha que casar virgem. Entendi. Não podia fazer sexo. Aí eu falei, bom, esse é o meu lugar. Só que aí no começo também meu pai não gostava de crente. Nossa. Ele não aceitava, né? E eu falei assim, não, eu vou ir pra igreja. Seu pai era um pouquinho complicado, Nossa, né? ele era. Um pouquinho, mas era. Só um pouquinho. E aí foi logo também, um pouco depois, aconteceu esse episódio, né? Dele ser preso. Sim. Então, tentativa de estupro. Foi um negócio bem pesado. É, bem pesado. E aí, de repente, eu me vi sozinha, com 18 anos, né? Sem meu pai, sem aonde morar, não sei pra onde ir mais. E, enfim, eu trabalhava nessa época, eu tive que fazer acerto ali pra pagar advogado pra ele. E aí, nesse tempo, meus pastores me acolheram, né? Eu já tava ali na igreja fazia um tempo. Por um lado, você não apanhava mais, né?
Mas eu ficou um mês só ali. Pelo menos eu não apanhei. Um mês sem apanhar. Ó, mas você sabia que Deus, ele sempre falava pra mim que o meu pai ia ser preso? Sim. Incrível. Antes de eu ir pra igreja, eu sentia, porque meu pai, ele fazia muita coisa errada, né? Ele roubava as coisas no mercado. Uma hora a conta chega, né? Uma hora a conta chega. Ele fazia muita coisa errada. E... eu até lembrei de uma coisa que eu ia falar. Uma vez a gente teve que fugir. Lá onde é o Prosaria, a gente morava ali, a gente teve que fugir de madrugada, a gente mudou de madrugada para os vizinhos não verem a gente mudando, porque ele tava devendo aluguel. E aí ele só falou assim, vai ali, liga pra Dona Maria no orelhão, fala que a chave tá na churrasqueira. Nossa. E aí eu tinha que fazer o que ele mandava, né? Mas enfim, aí aconteceu esse episódio. Aí eu fiquei ali morando com os meus pastores, né, por um mês. Aí eu não me adaptei muito, né? Muito diferente, né? Mas assim, sou muito grata. Eles foram anjos na minha vida. Foi assim um tempo maravilhoso que eu cresci muito, sim, foi muito importante pra mim esse tempo, né, que eu estava ali na igreja, né? Porque, nossa, conhecer Deus foi a melhor coisa da minha vida. Até pra você parar um pouquinho e entender tudo que estava acontecendo, Exato, né? sim. Porque a gente tá falando aqui de poucos anos, né? E que teve uma mudança muito drástica, onde você não era muito aceito onde você estava, e quando você veio, você era obrigada, né, a fazer um monte de coisas e ainda apanhar por isso também. Sim. Né? E aí, mesma coisa também na escola, sempre dificuldade. Eu lembro que até a 8ª série, da 5ª série à 8ª série, sabe aquelas listas de suspensão e advertência? Vixe, era um caderno de 10 matérias. Eu tinha 3. Nossa. 3 frente e verso. Você acha que eu era santa? Mas, e depois que eu fui pra igreja, aí eu não tive mais. Mudou. Né? Foi assim, foi uma transformação realmente, né? Eu entrei na 5ª série lá na escola, né? No PIU, eu estudei no PIU. Entrei na 5ª série, eu não sabia ler. Eu aprendi, todo mundo da minha sala já sabia ler, escrever, tava todo mundo já à frente, né? Sim. E aí eu lembro que o meu professor de história chegava assim, ele era bem parecido com você, assim, Olha. meu professor de história. Ele chegava assim e falava, Dominique, abre página tal, começa a ler. E aí, ninguém tinha paciência, que eu lia assim, silabado, né? Soletrando Luciano Huck. Nossa, eu demorava 1000 anos pra ler. E aí, nisso, eu fui querendo ler. Hoje eu leio super rápido, sabe aquela leitura dinâmica, assim? Acho que ficou esse trauma, assim, né? E aí, mesma coisa, né? Aí, depois que meu pai foi preso, fiquei ali um mês morando com os meus pastores. Aí, depois, aquela família que eu te falei, né? Da Nilza, do Valentim, da Jéssica. Eles falaram pra mim, né? Vem morar aqui com a gente, né? E eles já eram uma família que eu conhecia já há muito tempo. Que eu tinha um carinho, né? A Jéssica é como se fosse uma irmã pra mim até hoje. E aí, eles me convidaram, vem morar aqui, né? E eu fui, e era perto da minha igreja, ali na Caique, né? Eu era ali do Jardim Estrela, a minha igreja. E aí eu fui morar com eles, né? Fiquei ali morando um tempo com eles, até que a gente se reencontrou, eu e o William, né? Vamos contar um pouco da história? Olha aí, ó. Porque... Não, atenção, hein? Agora eu vou contar a nossa história, amor. Mas nisso aí, o seu pai, quando você foi pra essa família nova, seu pai já tinha saído da cadeia? Não, meu pai saiu da cadeia depois que eu já estava casada há muito tempo. Ele tinha ficado um mês primeiro, depois ele voltou pra cadeia. Eu fiquei um mês morando com os meus pastores. Desculpa, gente, completamente perdido aqui. Não, ele ficou quase 8 anos preso. Entendi. Acho que ficou... Ele pegou 12, né? Mas ele cumpriu 8. Mas ele foi acompanhando tudo isso que estava acontecendo, já sabendo que você estava casando, você estava morando com outra família. Eu ia visitar ele na cadeia, né? Eu pregava na cadeia. Olha, tá vendo? Eu era pregadora lá. Toda vez que eu ia, eu pregava e tentava converter ele, né? Mas não dava certo. É complicado, né? Mas aí você reencontrou com o William. Isso. Eu conheci o William quando eu tinha 14 anos. Meu pai trabalhava numa lanchonete, né? Do lado da lanchonete do pai do William. Então, com 14 anos ali, eu conheci ele. Eu fui ali naquela lanchonete, ali na pracinha da Caixa d'Água no Boa Vista. Meu sogro tem até hoje lá. E a gente se encontra, a gente se viu e tal. E aí, um dia, o pai do William me chamou para trabalhar lá,
né? Eu tava sempre ali na lanchonete onde meu pai trabalhava. Falou, você não quer vir trabalhar aqui no final de semana? Falei, eu quero. Daí eu peguei amizade, né? Com o William, com os primos dele. Inclusive, nessa época, eu comecei a chamar o meu sogro e minha sogra de tio e tia, né? Uhum. E eu chamo eles até hoje de tio e tia. Não Nossa. perdi o costume, né? Então, às vezes, eu tô ali com a minha sogra e com o meu sogro, eu chamo de tio e tia, ninguém entende nada. Ué, mas não é teu sogro, tua sogra. Mas é que pegou, né? Então, aí nessa época, eu conheci ele com 14 anos. Eu já namorava, meu primeiro namorado. Quando eu completei 14 anos, meu pai deixou eu namorar. Uhum. Você acredita? No dia que eu fiz 14 anos, ele falou, vou deixar você namorar. Mas eu já tava namorando escondido já com 13, né? Esse menino. 1 ano escondido. E aí, ele falou, vou deixar você namorar. E aí, eu tava namorando esse menino. De repente, eu conheci o William, né? Aí, até então, não gostava, né? A gente era só amigo. O William gostava de mim, mas não gostava dele. Eu tava namorando. Boa. Aí, depois, ele começou a namorar. Aí, eu comecei a gostar dele, né? Oh, meu Deus do céu. Olha ali, tá vendo? Pois é, né? Como que é, né? Eu tô achando que ele que pediu pro pai dele te contratar, viu? Porque ele gostava de você. Talvez. Né, William, você vai abrir o jogo hoje pra gente, você vai contar toda essa história aqui. Não, eu acho que não. Eu acho que... talvez, não sei. Mas acho que não. Meu sogro... Era segredo e agora ela tá sabendo. E aí, todo final de semana... O William morava numa chácara, né? Então, todo final de semana ia toda... Porque só trabalhava molecada, né? Na lanchonete nessa época. E a gente ia tudo pra chácara do William no final de semana. Então, a gente ficava sexta-noite, né? De madrugada, sábado, domingo. E depois a gente ia embora domingo à noite, né? Pra cada um pra sua casa. Mas aí a gente tinha piscina, a gente brincava, fazia uma zoeira lá. E aí, um dia, né? O William já tava namorando. Começou a namorar uma menina, né? E eu tava namorando. Um dia a gente foi lá assistir filme. Nesse dia, eu acho que os meninos não foram trabalhar. Só foi eu, ele e a Carol, né? Que é a prima dele que me levou pra igreja. Mas isso depois, né? Futuro. Eu tô voltando pro passado um pouco, com 14 anos. E aí, nesse dia aí, a Carol dormiu, a gente assistindo um filme. E de repente, deu um beijo ali. Bicho. Aí, no outro dia, eu liguei pro meu namorado. Preciso conversar com você. Amanhã na escola. Cai em tentação. Não, aí chegou na escola, no outro dia eu larguei dele. Aí o que eu esperava? Que o William largasse da menina, né? Não fez isso. Não fez. Ei, William, mas fala um negócio, hein? Eu tô te defendendo aqui. Não, se eu te falar, ele ficou 7 anos com essa menina. Olha. E a gente ficou ali 6 meses de rolinho. Ele namorando e eu dando uns beijinhos nele, uns pega nele de final de semana. Olha que menino. Meu Deus do céu. Mas hoje é incrível. Nem parece que é a mesma pessoa de antes. Ele, não, realmente o William, outra pessoa. Transformou, hein? Não reconheço, E então aí a gente parou de se falar. Meu pai abriu uma outra lanchonete, né? A gente ficou ali 6 meses, eu insistindo, larga dela, vamos ficar junto. Ele, não vou largar dela. Ai, sabe, ficava, né, levando as duas assim. E aí, o meu pai abriu outra lanchonete e eu falei pro William, vou ter que parar de trabalhar aqui, né? Vou trabalhar com meu pai. E fui. Meu pai abriu uma lanchonete lá na Avenida Andaló. E aí eu saí, né? E eu e o William, a gente ficou 7 anos sem se ver, né? Mas eu sempre falava que o William era o amor da minha vida. Quem me perguntava e falava assim, quem foi o menino que você mais amou? Eu falava o William. Porque assim, eu tinha uma paixão por ele, que era assim, era pra ser, sabe? Eu sentia, inclusive no último dia, olha só como que eu sou profeta. Vixe. Olha como que eu já era profeta. Essas partes eu tenho um pouco de medo, mas... Não, eu era profeta já. No último dia que eu fui lá pra chácara, né, me despedi, né, eu e o William, a gente ficou à noite, assim, de madrugada, ele na rede, a gente conversando, e a gente ficava olhando as estrelas lá, o céu, conversando, e eu falei assim nesse dia pra ele, falei assim, um dia nós vamos casar. Vixe. Falei pra ele, falei assim, um dia você vai me amar mais do que eu te amo agora. Nossa. E eu falei assim, um dia a gente vai ficar junto, a gente vai casar. A gente vai construir a nossa família. Que boca abençoada. Pois é. E aí passou. Desse dia a gente ficou 7 anos sem se ver. A gente nunca mais se viu. E assim, eu ouvia falar dele pela prima dele, pela Carol, né?
Então, nesse tempo que ele namorou essa menina há 7 anos, eu tive vários relacionamentos, né? Durante esses 7 anos aí, eu fui aproveitando a vida. Aí, logo que eu fui pra igreja, comecei a namorar um outro menino lá e tal. Aí, acabei largando. Deixa eu beber uma água. Você tem alguma pergunta? Ó, deixa eu mandar. Não, nós estamos Alguém nessa tá mandando primeira alguma fase. dúvida? Tá, um monte. Essa primeira fase que a gente vai contar um pouquinho da história, tá bom? Eu vou. A gente vai continuar e daqui a pouco a gente vai falar sobre a empresa e tudo mais, como foi que ela montou. Mas a história continua aqui pro pessoal que tá acompanhando. Só mandar um abraço aqui para Manuela Souza, maravilhosa, sabe tirar todas as minhas dúvidas, eu adoro os seus produtos. Ateliê da Poli, a Poli tá aqui, ó, Lança, oi, um beijo. A Edilene também tá mandando, oi, amiga Domi, grande empreendedora. A Elaine Cristina, foi maravilhoso conhecer a Domi. A Poli ainda tá mandando aqui, ó, que história inspiradora, né? A Juliana Masson, que história, muito bom poder conhecer ela. E a Márcia Mesquita, que é da Farofa da Nega, nossa parceira também, tá dando uma boa noite aqui. Bom, pra gente ainda tá nessa parte dos relacionamentos, tinha ficado 7 anos afastada, ela fez essa profecia que um dia ele ia amar ela e que eles iriam se casar, e daí? E daí que, de repente, eu tava ali na igreja solteira, né? Já tinha largado desse meu namorado aí. E, de repente, o William me apareceu. Eu era líder de jovens, Boa. né? Quando eu comecei para a igreja, assim, sempre que eu começo a fazer alguma coisa, eu quero me aprofundar mais, sabe? Então, quando eu conheci Jesus, quando eu fui para a igreja e eu comecei a conhecer a palavra, eu queria explorar mais, sabe? Eu queria aprender para poder ser usada por Deus. Então, eu lia muito a Bíblia na época. E aí, logo eu me tornei líder de jovens da igreja. E o William apareceu nesse momento aí, né? Meu pai já estava preso. Eu estava morando lá na casa da Jéssica. E eu estava... Assim, nesse dia eu lembro que eu estava indo para a igreja e eu orei e falei assim para Deus. Falei, ó, o próximo homem que eu beijar vai ser o meu marido. Falei, eu vou casar com ele. Falei, eu não quero mais me relacionar com ninguém, a não ser com o meu futuro marido. Então, naquele momento da minha vida, eu não queria mais namorar. Porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento e eu não queria namorar. E aí, nesse dia aí, eu cheguei na igreja, tava lá para abrir o portão, eu que abria, fechava. Não era pastor ainda, não tinha feito a teologia, né? Mas meu pastor já confiava em mim, já tinha me colocado lá como líder de jovens. E aí o William apareceu depois, um fantasma. Na hora que eu vi ele, eu te falava, eu falei, eu quero distância desse menino. Vixe. De verdade, eu fiquei com medo. Eu falei assim, eu já fui muito louca por ele. Eu falei assim, eu quero ficar longe dele, porque se eu começo a gostar dele de novo e ele volta com a namorada, aí eu tô ferrada. Então, assim, eu não queria me relacionar. Então, ele foi, né? Ele também tinha terminado recentemente o namoro e tava meio mal. E aí, a tia dele, né, que ia na minha igreja, né, com a filha dela, que foi a Carol, que me chamou pra ir na igreja. E elas já iam. E aí a tia Marley falou, ó, Dominique, ele terminou o relacionamento, ele precisa, né, de amizades novas, então acolhe ele aí na igreja. E eu assim, ai, tia, ó, Sei não, hein? tipo isso. Eu vou acolher ele como amiga e tal, ali, como líder e tal, mas não quero, né, muito profundo, muito além disso, não. Mas aí, acabava o culto, a gente saía, todos os jovens, né? E aí, acabava que a gente acabava saindo junto, né? E nessa época, eu tava muito sem dinheiro. Eu tava sem trabalho, né? Eu tava sem trabalho, tava morando de favor lá na casa dessa família. E tava assim, vivendo pela fé. Eu acho que tava recebendo seguro-desemprego. Nessa época, até o meu seguro, eu fui um pouco até inteligente, que eu comecei a pagar um carro, comecei a pagar um consórcio, que foi meu primeiro carro, né? Ó, que legal. Que eu tive. Mas eu realmente saí para poder pagar advogado pro meu pai, enfim. Eu lembro, olha como que Deus, ele era
Nossa, Deus sempre teve presente na minha vida, Milton. Eu lembro uma vez que, assim, eu tava desesperada porque eu não tinha um centavo no bolso para pegar um ônibus para mandar currículo. E eu lembro que um moço foi na minha igreja, do nada. Chegou no final do culto, ele falou assim, me chamou assim e falou assim, ó, eu nunca saio de casa com dinheiro. Nunca saio. Hoje Deus me trouxe aqui e me mandou te entregar esse dinheiro. Ele me deu R$250. Nossa Senhora. E naquela época era muito dinheiro. E eu comecei a chorar. Tipo, falei, como assim? Ele não me conhecia. O moço veio do nada. Chegou do nada lá naquela igreja, que ele nunca tinha ido, que ele não conhecia ninguém. No final do culto ele me chamou. Ele falou assim, ó, eu nunca saio de casa com dinheiro. Quando eu tava saindo de casa, eu queria ir numa igreja. Deus falou, pega o dinheiro na gaveta. E eu falei assim, não, eu não vou pegar dinheiro. Deus falou bem assim pra mim, pega o dinheiro na gaveta. E ele me contando, falou assim, ele colocou o dinheiro e foi. E aí foi a igreja que ele viu ali, que ele sentiu, foi. E aí ele falou assim, Deus mandou vir te entregar esse dinheiro. Eu falei, gente, nossa, mas Já assim, não tô dura mais. não, era muito testemunho assim que Sim, acontecia sim. na minha vida, sabe? Era muita coisa. Enfim, nesse tempo a gente começou a sair, conversar, se aproximar, né? E eu não queria, né, me relacionar muito. Enfim, mas aí acabou que a gente, né, começou a virar amigo, né? E aí eu não queria me iludir. E aí chegou um belo dia, né, que a gente saiu, né? A prima dele namorava. E aí um dia eu e ele fomos pra casa desse namorado, né, da prima. Sim. E a gente assistiu um filme. A gente acabou dormindo lá na sala do menino, assistindo o filme. E aí o William foi me levar em casa. E aí ele pegou e falou assim pra mim, eu não tô me iludindo com você não, né? Aí eu quase que, né, tava me achando, né? Falei, o jogo virou agora. Tá vendo só? Aham. Profecia se realizando. Aham. Aí eu falei, então, né, a gente tá se conhecendo, né, a gente tá se aproximando. E aí a gente começou a conversar de coisas, depois que ele me falou isso, né, então que ele já tava com interesse, né, que ele já tava começando a gostar de mim, aí eu comecei a me abrir mais. E ele sempre foi muito cavalheiro. Assim, Deus me deu um homem, que eu falo assim, ele é romântico, sabe, sempre muito cuidadoso. Eu falo assim que Deus é o Deus da compensação. O que eu não tive de cuidado do meu pai, de amor, eu tenho do meu marido. Que legal. Ele cuida, assim, de mim, da minha filha, assim. É lindo, sabe? Não tenho o que falar do William. Ele é muito, muito cuidadoso. Aquele homem, assim, que toda mulher quer ter um É homem. um André Clínio, É assim, muito maravilhoso. né? E aí a gente começou, né, a conversar e tal. Eu falei assim, então vamos orar. Pra ver se é isso mesmo que Deus quer. Porque na época a gente orava. Né? A gente ficou 3 meses ali em oração para saber se não era da vontade de Deus. Eu lembro que no Natal ele me pediu um namoro. Aí, com medo, né, de eu falar não, ele me deu um celular. Nossa. Não podia que Não ele dá me um, pediu, não. não dá um nosso, não dá né? Ele foi esperto, entende? Mas eu ia falar assim, né? E aí ele me pediu namoro, a gente começou a namorar e foi muito rápido. Né? A gente namorou acho que 7 meses. Logo a gente noivou. Ficamos acho que 9 meses noivo e já casamos. Olha aí. Foi muito rápido. E nisso de lá pra cá já são quantos anos juntos? São, mais de 10, né? Desde essa época. Agora você vê, você olha pra essa carinha aqui, ó, entendeu? Com toda, eu sei que é uma coisa muito feia que eu vou fazer aqui e tal, mas você tá com quantos anos hoje? 30 anos. Tá vendo só? Com essa carinha de 18. E isso aí você pensa, o que essa mulher já passou na vida, né? É complicado. E hoje, graças a Deus, a gente vai entrar daqui a pouquinho nessa outra parte também, essas transformações que aconteceram. Sim, muita terapia também. Viu? Também, que é muito importante. Ó, deixa eu falar aqui rapidinho da Trator Rio Agropeças, que é a nossa parceira. Cara, mandar um abraço pro Eduardo, também pro pai dele, para toda a equipe aí da Trator Rio. Peças para tratores, implementos agrícolas, filtros e lubrificantes, tá? Lá ao lado também você vai encontrar uma assistência que o pessoal faz o conserto, o reparo, também
também aí no seu maquinário. Para você que não conhece ainda, fica na Luiz da Cruz Martins 441, aqui em Rio Preto. Telefone para você, o WhatsApp é o 997158067. Você vai direto no Instagram, tem todas as informações, @TratorRio, tudo junto, tá? @TratorRio. Agradecer também aqui a Casa de Carnes Roseral, o famoso açougue do Abel. Gente, são mais de 40 anos de tradição, carnes inspecionadas todos os dias para você, aquele cuidado especial para que você possa levar para sua casa sempre qualidade, tá? Fica na Major Del Lerro 1120, próximo da igreja São Judas, @Casa de Carnes Roseral. Falar da Interessências, que é a loja mais perfumada aqui de Rio Preto. Para você que procura aí deixar sua casa, o seu escritório, a sua loja com aquele perfuminho especial, a Interessências tem para você. Ela tem não só assim a matéria-prima, mas você vai encontrar também os aromatizadores e tem perfumes de grife, sabe aqueles perfumes top? É isso aí. Você encontra lá com preço mais em conta. Você pode fazer o seu curso também e ainda ganhar uma grana, tá? @Interessências no Instagram, interessências.com.br. Agradecer ao iSteak, junto com a gente por aqui, para você que é um restaurante, para você, final de semana, sexta, sábado e domingo, tem aquele restaurante especial, tá? Sexta-feira à noite, som ao vivo, sábado na hora do almoço, também no jantar e domingo na hora do almoço. O pessoal faz entrega? Faz. E tem ainda o Rafa em Casa. Cara, o Rafa em Casa é o seguinte, a iSteak já são mais de 22 mil pessoas atendidas nos eventos. E eles fazem aquele evento especial. Vai fazer a sua confraternização de final de ano, quer conhecer uma comida, um churrasco com aquele jeitinho mineiro e principalmente com aquele gostinho especial, o iSteak. @o iSteak, você já sabe das novidades. Falar da QAP Armas e Munições, que é a nossa parceira, para você tirar o seu CR, o seu CAC na QAP. Lá você tem exame psicológico, exame de tiro, filiação de 1 ano no clube de tiro, que é o QAP Guns, e a documentação completamente aí para você. Você não gasta nada mais. Vai ser tudo legalizado, tá? E sem te dar dor de cabeça. Então, para você que tá afim, QAP Armas e Munições. Próxima segunda-feira, dia 18, Lucas Zago vai estar presente por aqui. Quem que é o Lucas Zago? Lucas Zago, ele é do Mercado Mestre. Ele te ensina a ganhar dinheiro com o Mercado Livre. Tudo que você quiser, por exemplo, Sex Shop Pimentinha, pode vender também no Mercado Livre e ganhar uma grana especial. Você pode aprender com as aulas que o Lucas oferece, tá? Os cursos também. E, cara, não tem como. Qualquer coisa no mundo você pode vender no Mercado Livre. Então, entra aí no @Mercado Mestre para você conhecer ou vai no @LucasZago e na semana que vem uma baita aula para você aqui, sensacional, tá? Falar da Prime LED, menos de R$10 por dia, você vai estar com a sua empresa, com a sua marca estampada nos melhores LEDs da cidade. São mais de 20 estampados, tá? O Noir tá por lá, de vez em quando você vai assustar com um cara grandão, sou eu. Prime LED para você, melhor negócio, menos de R$10 por dia e o seu negócio vai ser visto em mais de 25 LEDs na cidade. Você sabe que é no semáforo, né? Então vai parar ali e já vai estar aparecendo. Show de bola a galera da Prime LED com a gente. Pra gente fechar essa parte dos patrocinadores, falar da Mariner Calçados. Na Mariner você encontra, cara, 2 lojas em Rio Preto. Tem na Constituição com a Independência e você vai encontrar a Mariner também dentro do posto Monte Carlo. Fica ali no aeroporto, tá? O mais bacana, 2 lojas com estacionamento. Você vai encontrar ainda calçados de qualidade, calçados em couro legítimo. Tem polo também, eu tô usando uma polo hoje lá da Mariner. Você vai encontrar bermuda, shorts, tem acessórios, carteira, tem porta-cartão e na Mariner também você vai encontrar mochilas. Cara, a minha necessaire, por exemplo, que eu guardo lá o meu foninho, as coisinhas que eu levo pra rádio em couro legítimo e é da Mariner Calçados, tá? @Mariner Rio Preto no Instagram. E falar de 2 coisas especiais. Primeiro, a nossa querida Domi tá recebendo de presente essa caneca, que é da Encantare Mimos Afetivos, tá? A Encantare é a loja da Renatinha. Cara, na Encantare você vai encontrar aquele presente especial, sabe aquela cesta? Você pode fazer agora, nesse final de ano, presentear aí os seus fornecedores, os seus parceiros, com kits, copos, canecas, uma cesta especial, algum brinde especial que a Encantare faz para você. @Encantare Mimos no Instagram. E falar da Bela Capri, porque a Bela Capri, ela recebeu agora o prêmio a CIRP 2024, tá? Na categoria Tradição. É um reconhecimento aos 26 anos de sucesso da Bela Capri. E esse prêmio a CIRP 2024, gente, ele é um dos prêmios mais respeitados do estado de São Paulo e mostra a credibilidade e a importância da Bela Capri. Ela
ela aproveita para compartilhar com todos vocês, né, esse prêmio tão especial e agradecer aos milhares de clientes espalhados aí por todo o Brasil da Bela Capri. Então, para você que tá afim de comer aquela pizza especial, para você comemorar, para você celebrar, assistir um futebol, assistir um filminho, cara, final de semana especial também com a Bela Capri com a gente. Daqui a pouquinho a gente fala mais dos outros patrocinadores aqui. Aproveitar para poder agradecer aqui, ó, a Poli, que tá encantada aí com a sua história, né? Quem mais? A Yara tá dando aqui, que história, a Ricela também, história incrível, e a gente tá acompanhando hoje aqui a Dominique Siqueira, diretamente do Sex Shop Pimentinha, ela que é empresária, pedagoga, sexóloga e também já foi pastora, e ela tá contando um pouquinho da sua história aqui pra gente. Paramos onde e vamos pra onde agora? Porque tá muito assim. Ó, tá frenético. Ó, eu quero voltar um pouquinho para falar sobre o meu pai e a minha mãe, que são meus pais hoje, né? Sim. São os pais que Deus me deu, né? Que são os meus pais de coração, né? Que eles já fizeram muito mais por mim do que os meus pais, né? De verdade, né? E eu conheci a minha mãe, foi uma história assim, eu tinha 14 anos também. Um dia eu fui para casa de uma amiga e esqueci de levar a chave. Meu pai foi trabalhar e me deixou trancada para fora. E eu tinha uma amiga que morava bem pertinho ali da minha casa, né? E aí eu fui lá, minha amiga não tava. Eu fiquei ali na frente da casa dela esperando. Hoje, onde é o sex shop da Glaucinha. Sim, sim. Era ali que a minha mãe morava. E aí eu tava ali, né, na frente, esperando a minha amiga chegar. E aí chegou minha mãe, né? Chegou assim de carro e falou: "O que você tá fazendo aqui, menina? Que é perigoso você ficar aqui à noite." Falei: "Ai, meu pai me trancou pra fora de casa, eu vim aqui na minha amiga, mas ela não tá, tô esperando ela chegar." "Não, entra aqui dentro. Entra aqui dentro." E aí, nisso que ela falou, entra aqui dentro, ela já começou a perguntar da minha vida, e o sonho dela era ter uma menina. E ela tem 2 meninos, o Flavinho e o Renan, né, que são meus irmãos. E ela me adotou. Ela falou assim: "Não, você é sua mãe." Desse dia ela começou a me chamar de filha, eu comecei a chamar ela de mãe, e a gente criou um vínculo que só Deus sabe explicar, né? Porque, assim, algo muito de Deus mesmo, sabe? Ela é minha mãe, assim, e quem olha, né, quem vê a gente é muito parecida, até fisicamente, o jeito, sabe? A primeira vez que eu fui pra praia, quando eu fiz 15 anos, ela me deu de presente, né? Eu conheci a praia com ela. E as primeiras experiências que eu tive com Deus foi ali, né? Também ela é uma mulher muito de Deus, né? E ela é uma inspiração. Tudo que eu sei de ser mãe, eu aprendi com a minha mãe, Cassandra. Que legal. Ela é maravilhosa, uma mulher maravilhosa. Então, mãe, um beijo pro meu pai também, o Flávio, meu irmão Renan e meu irmão Flavinho. Amo vocês. Que legal, né? Porque, assim, de um lado você tinha os seus primos que não te aceitavam e agora você tem uma família inteira, né? Sim. Os seus irmãos que te aceitam e tudo mais. Sim. Você sabe que uma vez aconteceu um negócio desse comigo também. Eu fiquei trancado pro lado de fora e aí chegou uma mulher também. Olha como é que é as coisas, né? As coisas nossas, tem muita coisa igual. Chegou uma mulher e falou assim: "O que você tá fazendo aí, menino? É perigoso." Aí eu peguei e falei assim: "Não, tô esperando um amigo meu aqui que perdeu a chave. Sai daqui agora, senão chama a polícia. Moleque, bandido." Eu saí correndo. Eu já achei. Você vê que diferença? Uma colheu, a outra mandou embora. Lembra até hoje, você tá falando aí, parece que eu tô lembrando. Eu correndo, a mulher atrás com o chinelo. Rapaz, que vida é essa? Ó, E aí... vai. não, eu te perguntar isso aí. E como foi com o seu pai, né? Porque nisso aí tudo... Isso, meu pai ainda... Eu tava morando com meu pai, Sim. né? Então, era uma família ali vizinha nossa, né? Então, quando eu cheguei ali pro meu pai, falei assim: agora eu tenho uma mãe, né? Eu conheci a minha vizinha, agora ela é minha mãe. Ele não aceitava, ele tinha ciúmes, né? Então, eu comecei a chamar de mãe, pai. Eu tava sempre ali. Tava sempre, né? Eles me acolheram, então... aniversário, me dava presente, me levava pra praia, né? Então, quando eu fiz 15 anos, né? Eu tava pra fazer 15 anos, a minha mãe já tava ali, né? Tentando convencer o meu pai de deixar eu ir pra praia, né? Porque eu queria ter essa experiência. Porque se eu fosse esperar pro meu pai biológico me levar, não ia acontecer nunca, né? Eu lembro que eu tava guardando um dinheiro, né? Que eu trabalhava, né? Eu tava guardando um dinheiro pra fazer a minha festa de 15 anos, que era meu sonho fazer uma festa de 15 anos. E como meu pai ele era muito viciado em jogo, ele não podia ver dinheiro que ele pegava. Sim. E ele ia jogar. Então eu escondia dentro de um ursinho de pelúcia. Porque eu falava: esse dinheiro aqui é pra minha festa.
né? Então eu guardava ali, eu ganhava acho que R$ 40, R$ 50 na noite que eu trabalhava ali na lanchonete e ia guardando. E aí um dia ele achou. Meu Deus. Ele achou. E aí na hora que eu fui ver, o dinheiro não tava lá, mas eu chorei. E aí eu falei pra minha mãe, E aí minha mãe fez uma festa pra mim de 15 anos, né? Ela fez ali um churrasco, um bolinho. Então, sabe, ela sempre estava ali pra cuidar de mim. E aí, meu pai tinha ciúmes, né? Mas, assim, ele tinha que aceitar. Não tinha né? muito o que fazer, né? Mas ao longo, né, dos anos, ele fazia de tudo pra me afastar dela, né? Então, a gente mudou de casa, ele ficava me proibindo de ir, sabe? Mas a gente sempre teve esse vínculo, né? Eu nunca deixei de chamá-la de mãe, né? Por um tempo, aí há um tempo ela foi até morar em Ubatuba, que ela tinha alguns problemas também com a mãe dela, que também ameaçava ela de morte, pra você ter noção. Então, ela também teve que morar um tempo em Ubatuba, a gente ficou sem se ver. Ela não pôde ir no meu casamento, né? Então, assim, teve uma fase, que eu acho que foi uns 3 anos que ela ficou morando em Ubatuba, a gente ficou separadas, a gente não se via. Quando eu ia para Ubatuba, eu ia visitar ela, mas era pouco contato, né? Mas sempre teve esse carinho, esse amor muito grande, né? E aí, então, meu pai foi preso, o William teve que ir na cadeia pedir para casar comigo, pedir minha mão pro meu pai. Ele exigia, viu? Você veio aqui pra você pagar a fiança, pra você liberar? Não, vim pedir sua filha em casamento. Não, a gente deu um jeito do William entrar. Então, o William sempre foi muito companheiro. Ele ia comigo. Cara, mas pro cara ir na cadeia pedir a mão da mulher é porque o cara ama mesmo, viu, William? Ó, eu tô... Falei pra você que ele ia me amar. Não, eu não vou lá nem pra visitar um parente meu. Não é, ô, André? Pelo amor de Deus, aí. E o cara foi lá. Rapaz, eu tenho medo de chegar lá e os caras me confundirem, deixar eu lá e libertar o preso. Não acontece. Meu Deus do céu, o quê? Não Comigo? tem como. Se eu montar um circo, filho, não cresce. Eu não tenho. Mas e aí? Então, eu fiquei indo visitar, né, meu pai sempre, o William ia comigo, sempre muito companheiro. A gente logo casou, né? A gente sempre se deu muito bem, eu e o William, né? A gente era muito parceiro, sempre fomos, né? Muito parceiro. E a gente tinha uma relação muito boa. Nunca fomos de brigar, de ciúme. A gente sempre confiou muito no outro. Mas tinha essa questão do sexual, né? Que era uma trava em mim. A gente não conversava sobre isso porque na época a gente era muito religioso, né? Sim. Então ele tinha vergonha de falar, eu também tinha vergonha de falar. Então a gente só falou assim: vamos casar virgem, né? Meu pai já estava preso, eu poderia, né, fazer uma coisinha ali, né? Porque ele não ia me matar. Mas como a gente estava ali na igreja, né? E a gente ouvia, né, que tinha que casar virgem e tudo mais, então a gente, né, decidiu. O William também, por mais que ele já tinha namorado 7 anos, eu imaginava que ele não era mais virgem, mas ele era, né? Eu falei, não acredito, quando ele falou pra mim. Eu falei, não acredito. Ele falou, eu sou. Mas era. E aí a gente casou. Na lua de mel não aconteceu, porque eu tinha essa trava, eu tinha um medo, eu tinha um bloqueio mesmo, né? Um bloqueio, né? Nessa área sexual mesmo. E a gente voltou de lua de mel. A gente ia fazer 1 mês que a gente estava casado já. 1 mês. Faltava um dia para completar 1 mês. Foi o dia que eu perdi minha virgindade. E aí, quando eu perdi minha virgindade, eu falei assim, é isso? Esperei tanto tempo. Eu esperei tanto, eu criei uma expectativa, né, do momento, de como queria ser. Eu sempre tive medo, né, porque a gente sempre ouvia, vai doer, que não sei o quê. Mas eu sempre idealizei aquele momento. E aí, quando aconteceu, né, doeu, não foi legal. Fui pro banheiro chorar. Falei, não acredito. Eu me guardei o tempo todo pra isso. E eu não falava com ele. Eu não falava que eu não conseguia ter orgasmo. Eu não conseguia expor isso pra ele. Então, a gente foi levando, né? Eu fui empurrando com a barriga ali. Nas outras áreas, a gente se dava super bem. Era tudo maravilhoso. Mas, quando se tratava da área sexual, eu fazia por obrigação. Né? Eu fazia pra satisfazer ele, né? Mas eu não conseguia chegar lá. E eu
não falava, eu fingia orgasmo, né? Eu fingia orgasmo. E o coitado nem Ele- sabia ele da não situação, sabia. porque ele também não era culpado do que estava É. acontecendo, né? Ele não sabia. E aí chegou uma época que foi logo quando começou a pandemia, quando explodiu a pandemia, né? Eu já tinha formado, né? Como pedagoga. Estava trabalhando, né? Na escola, já no município, né? E aí começou a pandemia, a escola parou. E eu me vi assim, trancada dentro de casa. De repente, me começou a dar uma louca na minha cabeça. Falei, não amo mais o William, quero largar. Não amo mais. E por mais que a gente foi nos pastores conversar, a gente foi no bispo lá da igreja que a gente, né, da cabana, a gente conversou. E só que nada mudava a minha cabeça, né? Eu tava decidida que eu não queria mais, que eu não queria ficar mais infeliz na minha vida sexual. E eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu quero largar por conta disso, disso, disso. Ela falou, ai, vem aqui pra casa, fica um tempo, pensa. E eu fui. Nesse tempo que eu fiquei lá da minha mãe, foi 1 mês que a gente ficou separado. Nesse tempo, eu comecei a fazer um curso de autoconhecimento. E nesse curso de autoconhecimento da Vagina Sem Neura, que é uma fisioterapeuta pélvica, ela falava assim, pega um espelho, olha a sua vulva. E eu tinha, sei lá, louco, né? pavor de Vou olhar. fazer isso aqui. E aí ela mandava colocar o dedo. Eu falava, ai, gente, coisa estranha. E aí eu fui descobrir o meu clitóris com 26 anos de idade. Quase 5 de casado. Não, quase 5 não. Não, eu tava 5 já de 5 casada. de casado. 5 anos de casada. E eu fui conhecer meu clitóris. E aí ela falava no curso que 90% das mulheres não conseguem chegar ao orgasmo só com penetração. Isso virou uma chave na minha cabeça. Porque eu achava que sexo era só penetração. Eu falava assim, né? O sexo não é bom pra mim. Eu não gosto de fazer sexo, porque eu não consigo. E 90% das mulheres não conseguem chegar ao orgasmo com a penetração. Eu achava que aquilo ali que ia me fazer chegar, né? E o William chegava, eu não chegava, eu falava, tem alguma coisa de errada comigo? Ou ele que não sabe fazer? Então, ficava uma confusão na minha cabeça. E aí, nesse curso, ela falou, a gente tem um clitóris, que é o órgão de maior prazer na mulher, que você tem que estimular aqui. Enquanto estiver fazendo a penetração, tem que estimular aqui. Ou com o dedo, ou com o vibrador. Ela começou a apresentar um monte de vibrador. Eu falei, poxa, vibrador. Porque eu imaginava que vibrador era só uns megazords, né? Daquele tamanho, assim, formato fálico. E não, né? Ela mostrava, assim, uns pequenininhos, um boletezinho, um golfinho. E começou a falar, e eu falei, poxa, então não é culpa dele. Eu que não me conheço. Eu que não sei dessas informações, né? E aí eu peguei e falei assim, bom, eu vou no sex shop, compro umas coisas. E vamos ver o que vai virar. E vamos ver o que vai virar. Nisso. Não, mas antes disso, o que aconteceu? Eu fui... Antes disso é que eu tenho medo. Pouquinho antes. Nesse tempo que eu tava separada do William, uma amiga minha me chamou pra ir na ayahuasca. Já ouviu falar? Da ayahuasca? É uma medicina indígena. É um chá que você toma. O que foi, né? O Santo Daime. Tipo o Santo Daime. O André tomou já esse negócio. Já? Já. Toma direto, ele deixa na geladeira dele. Não, ele não tomou não, mentira. É como se fosse, mas eu tenho uma diferença, tá? O Alok, se você vê, ele vai muito na Amazônia e ele... O Alok DJ. O DJ, ele vai muito, ele participa de todos esses rituais indígenas, né? Já participou da ayahuasca. Tem até vídeos no YouTube de uma série que ele fez. Agora eu tô por dentro do negócio. Então, é uma medicina. É um chá que ele é feito de uma árvore da Amazônia, tal. Que você bebe, que você toma esse chá. E ele meio que expande a sua consciência. Falam, e eu sou prova viva disso, que uma sessão de ayahuasca corresponde a 10 anos de terapia. Uma sessão. Nossa, André, vamos fazer esse trem essa semana. Se não for, nós lasca. É bom demais. Eu fui nesse dia. E aonde que é isso? Você foi lá no... Fui convidada, numa chácara, tá. né? Aqui em Rio Preto tem várias casas que fazem, né? Sim. E eu fui, né? Fui convidada por essa amiga minha que ela já frequentava. E ela me chamou. E sempre que ela falava, eu falava, ai, você acha que eu vou fazer essas coisas? Pra mim, tudo que fugia da igreja era do diabo, né? Então, eu não respeitava qualquer outra religião que não falasse de Deus, né? Só que lá é de Deus, né?
E só que pra mim era tudo que era diferente daquilo que era verdade pra mim, né? Tudo que é mais aberto, mais não sei o Isso, que e tal. eu tinha esse Não era preconceito. tão conservador. Mas esse dia eu tive vontade de ir, sabe? Falam que a ayahuasca, ela te chama. E ela me chamou. Nossa. E ela me chamou. E até briguei com a minha mãe nesse dia, que ela falou, você não vai consagrar tua vida pro demônio. E eu falei assim, eu vou, mãe, eu não vou consagrar minha vida pro demônio, não. Mas eu vou na ayahuasca, eu preciso ir. E alguma coisa eu falava que eu tinha que ir. E nesse dia indo, eu ainda falei pra Suzana, né, que foi minha amiga que me chamou. Já pensou chegar lá, me dar uma louca e eu falo que eu vou voltar com o William? Nossa. Aí eu comecei a dar risada. Falei, isso nunca vai acontecer. Foi a primeira coisa que aconteceu. Chegou lá, eu tomei o chá, deitei e só começou a vir o William na minha cabeça. E começou a passar o filme, a nossa história, tudo. E eu falava assim, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu comecei a chorar que nem uma criança. Sim, começam por volta de umas 7 horas, acaba às 5 da manhã. 7 horas da noite? Da noite. Misericórdia. Já. Só que assim, ó, passa assim. Passou de meia hora, eu já não fico. Não, você não Não. vê o horário. Não. Você não vê. Muito. Você não vê, você não Não vê vou o nem horário. festa de aniversário de criança que dura 2 horas. Você não vê, você não tá entendendo. Pega ou não, hein? Você não tá entendendo. Você não vê. Voa. E nisso, começou a vir. William. E passava toda a nossa história. E eu comecei a falar assim, o que eu tô fazendo na minha vida? Sabe? Me expandiu a minha consciência de um nível que eu falei assim, que eu tomei conta de mim. Eu falei, o que eu tô fazendo? Que merda que eu tô fazendo? Eu tô largando do meu marido me ama, eu amo meu marido. E eu comecei a ver que eu amava o William. E eu começava assim, meu Deus, e se ele não me perdoar? E se ele não quiser voltar comigo? E se ele já estiver conversando com outra pessoa? E se ele já não quiser mais voltar? Rapaz, esse negócio é forte, hein? Foi. E aí me veio. E eu chorava. Eu fiquei chorando assim, o ritual inteiro. Eu não vi a hora de sair de lá logo pra ir pra casa falar com ele. E até então, a gente já tinha assinado até separações de bens. Meu Deus. A gente só não tinha assinado o divórcio, porque tava na pandemia e tava tudo parado. Ia demorar. Mas a gente já tinha feito separação de bens, já tinha assinado no cartório. Então, assim, já tava. Nada mudava a minha cabeça. E aí, acabou o rito. Eu pedi o celular emprestado de alguém. Eu falei, empresta esse celular, pelo amor de Deus. Não tinha nem acabado ainda. Eu liguei pro William, de madrugada, acho que era umas 3 horas da manhã. E ele não entendendo nada. Falou. Eu falei assim, William, onde você tá? Chorando, assim, aos prantos. E ele, tô em casa. Uai, o que aconteceu? Eu falei assim, eu preciso te ver. A gente precisa conversar. Ele não entendeu nada. Ele falou assim, onde você tá? O que você tomou? Achando que eu tava bêbada. Aí eu falei assim, eu tô aqui numa chácara, eu tomei um chá. Aí ele, não entendendo nada, né? Falou assim, não. O que você tomou? Que não sei o que lá, você tá doida? Falei assim, eu preciso te ver. Você me espera. Fica acordado, eu vou aí. E eu saí, e eu demorei ainda. Porque aí, depois, no final, tem um depoimento. E eu não vi a hora do povo parar de falar logo pra gente ir embora. Só sei que eu cheguei lá, era quase umas 5 horas da manhã. Lá na nossa casa. E eu cheguei, o William não entendia nada. Eu cheguei, eu dei um abraço tão forte nele, tão forte. E aí eu fui lá pra dentro e eu lembro que eu ajoelhei assim e comecei a chorar. Falei assim, eu te amo, eu não quero largar mais, eu não quero... E ele assim, ó, pasmo. O que tá acontecendo com essa menina? Rapaz, também. O que ela tomou? Aí ele falava assim, o que você tomou? Eu falava assim, eu tomei um dá chá. Eu tomei um chá. E o chá me fez ver isso, o chá me fez ver aquilo. Ele falou assim, não, esse chá vai passar o efeito, você vai querer largar de mim de novo. Eu falava assim, não vai passar o efeito. Ele me fez entender que não sei o quê. E assim, foi uma mágica, realmente. É uma coisa, assim, muito profunda. Muito profunda. Não tem como explicar, cada um tem uma experiência. E ele ficou muito curioso pra saber, né? Depois ele quis ir pra ver o que eu tinha tomado. E foi? Ele foi. Você tá doido. Depois ele foi, porque ele Até queria às 5 da manhã? Foi. E aí ele foi, mas passa rápido, menino. E é bom. Não. E aí depois a gente começou a ir. A gente começou a ir juntos. E foi tratando várias coisas, inclusive da minha mãe. Depois eu vou te contar que eu tive uma regressão ultrauterina. Meu Deus.
Menina, eu tive lembranças de quando eu tava no útero da minha mãe. Quando eu era nenenzinha. Tô te falando. A gente consegue acessar... Eu não sei explicar, assim, direitinho, né? Eu não entendo, né? Quem faz lá as coisas vai saber explicar melhor. Mas é que expande a glândula pineal e você consegue ter acesso a memórias, enfim. Que tá no subconsciente e tal. Só sei que a gente voltou. E nisso que a gente voltou, eu já tava fazendo curso. E... O que foi que você tá rindo aí? Não. E aí, eu já tava fazendo aquele curso e eu falei assim, bom, vamos unir o útil ao agradável. Fui, comprei as coisas no sex shop e fui pra casa. E a gente usou. E teve uma noite maravilhosa. Eu consegui chegar ao orgasmo. E nisso a gente começou a se viciar em produto erótico. E foi assim, mas vai, pergunta aí, que você tá rindo, vai. Não, tô falando aqui da galera que tá se manifestando aqui. A Poli tá falando aqui de você. O Edcardo Pavanetti tá mandando um abraço aqui. A Mari tá falando, William, se manifeste. Aí ele falou assim, ó, eu quase morri na cadeia, né? Achei que eu ia sofrer uma emboscada lá. A Poli tá falando que Deus sempre preparou os melhores caminhos pra você, né? Verdade. E a Yara tá falando que você é uma pessoa muito sábia. Amém. Certo? Bom, aí você voltou pra casa, vocês já reatamos. Isso, a gente se Reataram. reatou. E assim, mudou a nossa vida, né? Era o que faltava. Eu falo assim, que era só isso, era só uns produtos. Era só um conhecimento, né? Um autoconhecimento para eu me conhecer. Era um tempo que realmente precisava, sabe? Porque se não tivesse tido esse tempo, eu não teria acontecido, né? E foi muito, muito um presente de Deus mesmo. E nisso que a gente começou a usar várias coisas. E a gente foi vendo que aquilo estava melhorando nosso casamento, que estava trazendo uma nova chama, uma nova paixão, uma nova conexão, né? Novas experiências. E a gente começou a se divertir com aquilo. E aí, de repente, eu falei pro William, amor, imagina só quantas meninas da igreja, assim como eu, que eu sempre fui muito boca aberta, sabe, de falar, só que essas coisas eu não tinha coragem de expor, né? Todo mundo achava que a gente era um casal perfeito, só que ninguém sabia da nossa vida íntima, né? E eu não tinha coragem de falar para as pessoas que eu tinha dificuldade nisso, naquilo. Então, eu falei assim, quantas mulheres não devem passar por isso? Muitas mulheres não devem chegar ao orgasmo também, devem estar infeliz na vida sexual e tá assim, o casamento tá por um fio igual o nosso. A mulher tá ali levando com a barriga, às vezes, né, tá traindo o marido, né? Porque às vezes, né, coloca ali a culpa. Falei assim, por que a gente não começa a vender essas coisas? O William falou, apoio. Ele me deu até dinheiro para começar. Oh. Na época, eu não sei o que a gente tinha vendido. Só sei que na época eu tinha dado um dinheiro para ele, que eu queria ficar com o carro, né? Na época da separação lá. Uhum. Que eu ia ficar com o carro, aí eu dei a parte do dinheiro para ele, ele me deu esse dinheiro para eu investir no sex shop. E comprei os produtos, comecei a vender e deu muito certo, né? Deu muito certo e tava pandemia, o povo só ficava em casa, só ficava, né, fazendo essas coisas. Então, foi a época, assim, que eu vendia muito, 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 muito. E então, quando voltou as aulas... Mas nisso ainda não tinha um nome, Pimentinha. Sim, Já desde tinha. o começo. Tá. É. E eu vi na ayahuasca. Uhum. Foi tudo na ayahuasca. É porque é um nome que tem bastante, né? Assim, eu tava olhando. É Sex que shop, Pimentinha, sex shop, alguma coisa assim. Mas não com os 2 T's, não com as coisas. É tudo por conta da numerologia, né? Mas eu falo assim, o meu sogro, ele tem a lanchonete que chama Pimentinha Lanches. Então, a ideia veio daí. Mas, uma vez eu fui na ayahuasca, que eu já queria abrir alguma coisa. E eu fui lá, né? Porque sempre você vai com uma intenção de alguma coisa. E nesse dia eu falei assim, eu quero abrir alguma coisa, eu quero trabalhar pra mim, né? Que tava em pandemia, eu falei, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero uma visão. Eu falei assim, eu quero uma visão. E foi aí que eu tive mais ou menos essa visão de trabalhar com isso, né? Falei, faz todo sentido, porque foi algo que fez sentido pra mim, pro meu casamento, foi algo que salvou meu casamento. Então, é algo que eu posso ajudar outras pessoas. E foi a partir daí. Inclusive, a gente depois abriu o açaí também, que eu vi lá na ayahuasca. O dia que eu vi na ayahuasca que a gente abriu um açaí, eu falei pro William, né? Eu falei assim, ó, o próximo negócio que a gente vai abrir vai ser um açaí. Porque a gente queria abrir uma lanchonete.
né? Meu sogro já tem uma lanchonete, a gente abriu Pimentinha 2. E aí, quando eu falei pro William, ele falou, como assim, amor, açaí? A gente nunca trabalhou com açaí. Eu falei, amor, eu vi na ayahuasca. Nós vamos abrir um açaí. Então, eu falo assim, é uma coisa... Você não vai entender, um dia eu vou te levar. Não, você tá louco. Deixa eu quieto aqui. Ó, até pra gente já ir pras outras partes aqui, por causa do tempo, nasceu, então, o Sex Shop Pimentinha. Nasceu. Durante a pandemia e tudo mais. Isso. Pergunta que nos quer calar, né? Eu acho que eu já te perguntei isso na rádio também, não sei, eu acho que não. Quando você falou assim, ó, vamos levar isso aí para as meninas da igreja, para o pessoal que não conhece, ou que tem a mesma história que a gente tem essa certa dificuldade e tal. Muitas vezes isso é uma coisa que é vista como contra, né? Sim. Aquilo que a igreja prega, né? É muito colocar tabu. brinquedinho, colocando as coisas tal, como é que funciona. Como é que foi essa parte para vocês? Em relação à igreja, a gente viu uma resistência de algumas pessoas, outras não, né? Por exemplo, uma das pastoras ali da minha igreja, que era filha do meu pastor, ela comprava de mim, né? Ela já era casada também, mas algumas começaram assim, a Dominique tá trabalhando com isso agora, que coisa estranha, né? Então, sempre assim, ainda existe alguma resistência, né? Eu atendo algumas mulheres que vêm de alguma religião e elas sempre vêm com esse pé atrás. Mas será que não é errado? Será que eu não tô pecando? Né, de estar usando um vibrador, por exemplo, né? Então, sempre tem. Eu tive, assim, um pouco de resistência, mas eu falei assim, gente, fez tanto sentido pra mim, deu tão certo pra mim, foi algo, assim, de Deus pra minha vida, que se transformou meu casamento, pode transformar o casamento de muitas mulheres. E realmente é isso que eu vejo, sabe? Todo o meu trabalho, quantas mulheres eu ajudo, quantas mulheres eu já atendi, casadas 30 anos, nunca tiveram orgasmo. Você acredita? Ela falou que é o melhor açaí de Rio Preto. A Mari tá falando aqui. Maravilhoso. E ainda existe o açaí, então? Sim. E qual que é o nome do açaí? Chama Açaí Boa Vista. É bem ali na frente da pracinha da Caixa d'Água. Sim. A gente abriu já faz, eu acho que 3 anos que a gente... Muito bem. Ó, deixa eu aproveitar aqui rapidinho e falar aqui dos nossos patrocinadores, a última parte. Ana Campos Consórcio e Consultoria, para você que está a fim de realizar o seu sonho, comprar o seu carro, montar o seu negócio, comprar a sua moto, comprar o seu caminhão, tá? Construir aí a sua casa, você pode fazer um consórcio que é bem bacana. E o da Ana Campos é legal porque, além de ela dar toda essa consultoria, você quer ter acabou a água? Ô Maria, depois você vê uma água pra gente aqui, rapidinho. A gente ainda tem, para você que tá afim, além de ela dar toda essa consultoria para você, o que vai acontecer, que bacana? Até a 4ª parcela, tá bom? Isso com um contrato você é contemplado. E não é golpe, porque tem muito golpe por aí você perde seu dinheiro e perde o seu sonho. Lá não, é tudo certinho, tudo bonitinho, então vale muito a pena, tá? Entre em contato com a Ana Campos para você já saber de todos esses detalhes dessa novidade. Com certeza você vai adorar. Falar do Rei do Pão de Queijo que tá junto com a gente, daqui a pouquinho vamos ter umas delícias aí do Rei do Pão de Queijo pro pessoal que tá junto com a gente. São 4 lojas aqui em Rio Preto. Tem o Rei do Pão de Queijo lá na Badi, que é o mais tradicional. Você vai encontrar também no Plaza Capital, tem na General e agora no Dama, tá? Ali perto dos Gaivotas. O Rei do Pão de Queijo é rápido, é fácil, é o Rei do Pão de Queijo com a gente. A Farofa da Nega, a Dominique vai receber um kit da Farofa da Nega, são 5 sabores. Tem a tradicional, tem a picante, tem também a caipira, a de limão e também a de banana. farofadanega.com.br, tem o @farofa da Nega, se encontra nos melhores estabelecimentos. Se você chegar num lugar e não tiver a Farofa da Nega, muda de estabelecimento, mas continua buscando a Farofa da Nega, que é sensacional. É o melhor acompanhamento do Brasil, tá? Do Sex Shop Pimentinha eu nem vou falar hoje, porque nós vamos falar agora aqui, para você encontrar os melhores produtos. Tem o e-book também, tem muita coisa bacana que você encontra, que a Domi te ajuda a você realmente a melhorar não só o seu desempenho, mas a se descobrir também. Maridon Burger, tá rolando aí uma super promoção lá no Maridon, preços especiais. A Domi vai receber depois um voucher também aqui, lá do Maridon Burger House, onde você encontra uma das melhores hamburguerias, com carne Angus direto na parrilla.
família, além de um montão de coisa bacana. Tem um biscoito, tem um bolinho de brisket que é sensacional, a batata deles, o cheddar, são eles mesmos quem fazem, então vale muito a pena. Falar do Evandro Tatu, já pensou você fazer uma tatuagem bacana? Tem algum sonho de fazer uma tatuagem, homenagear alguém da sua família, alguém que você é ídolo, ou até mesmo um desenho que você gosta? Evandro Tatu, lá no @Evandro Tatu, para você já acompanhar. Pouquíssimos horários ainda nesse ano, tá? Provavelmente só pro ano que vem, mas você já vai garantir. Eu mostrei uma tatuagem para o meu amigo André ali, que ele ficou encantado com a tatuagem do gorila, o macaco bugio, certo? Falar do Rogério Simão, arte finalista, para você que tá a fim de fazer o seu logo aí, para você que tá a fim de ter, com certeza, um Instagram mais com qualidade em relação às suas postagens, em relação às suas artes, dê uma passadinha no Rogério Simão, @Rogério Simão, arte finalista no Instagram, e agradecer também a Líder FM 98.3, estamos lá de segunda a sexta, das 17 às 21 horas. Bom, partindo aqui para o Sex Shop Pimentinha, a gente sabe que hoje em dia tem muita gente, como você falou, tem o tabu, e muitas pessoas, tá acontecendo um número maior, né, de separação. Quantidade de separação é muito grande. E muita gente fala, e as mulheres também cada dia mais se descobrindo, né? A questão de, às vezes, nem precisar do homem mais, se for só para a hora H. A não ser do seu companheiro, de você criar, construir um lar junto, uma família junto, que é o que você fez, que é o que você tem na sua casa. E muita gente vai ter um pouco de vergonha, um pouco de receio. E às vezes a pessoa é convidada para um chá de lingerie, e você é uma pessoa que você fez algumas coisas diferentes nisso aqui na cidade. Hoje, quando a gente pensa em alguma novidade, quando a gente pensa em algum lançamento, muita gente já fala do Sex Shop Pimentinha. Seja através da limousine, né? Que é o que chama muita atenção, e a maneira como você conversa com todas elas e tal. Como que é hoje esse contato, né? Como que funciona? Eu sei que você tem um grupo também, onde as pessoas entram em contato, vê sobre as dúvidas e alguma coisa mais, o e-book seu também. Eu queria que você contasse um pouquinho de como é a empresária, né? Dominique, como que funciona o Sex Shop Pimentinha, o que você oferece? Tá. Bom, o Sex Shop Pimentinha sou eu, né? Sim. Eu sou a vendedora, né? Eu sou tudo. Antes eu era até entregadora, né? Mas agora eu já tô terceirizando as entregas. E agora eu tô, sim, com novos projetos, né? Então eu quero abrir a loja física em 2026. Já tô com alguns projetos de alguma pessoa, né? Me ajudar a responder mensagens, porque vai aumentando, né? Sim. O fluxo, né? E assim, eu sou uma profissional que eu sou muito dedicada, eu penso muito no meu cliente. Então, assim, quando a pessoa ela vem conversar comigo, quando ela chega até mim, eu tento dar um atendimento de excelência. Eu tento entender o problema daquela pessoa, né? Então, eu acabo dando uma consultoria. Foi até por isso que eu fiz a sexologia, né? Por isso que eu quis me formar como sexóloga, porque eu não queria só apenas vender produtos. Eu quero vender uma solução para o problema do cliente, né? Eu quero vender autoestima, eu quero vender alegria, eu quero vender, né, satisfação, prazer. Então, eu quero ajudar de alguma forma aquela pessoa. Então, quando o cliente chega até mim, eu tento ouvir ele, né? O que ele está precisando, qual que é a necessidade, né? O que aquela mulher está querendo, o que ela busca, o que ela está com dificuldade, né? Então, eu tento sempre fazer esse atendimento mais personalizado, né? Além dos produtos ser de ótima qualidade, né? Eu faço também os eventos, né? A gente tem um grupo, né? Eu fiz o grupo VIP das Pimentinhas, onde a gente troca várias ideias, dicas, a gente fala sobre vários assuntos, porque eu sinto que é o que falta. Às vezes a mulher ela tem vergonha de conversar com a amiga sobre isso, né? E ali é um espaço que a gente conversa sobre sexo, que a gente fala, né? Uma vai contar uma experiência, aí às vezes a outra tá com vergonha, tá tímida, aí fala, a outra se abriu, vou me abrir também, e aí a gente começa a conversar. Então, é um espaço acolhedor que as mulheres conversam, a gente troca ideias, troca dica, e a gente fala sobre tudo. Coisas do dia a dia também, dica de série, enfim. A gente criou uma comunidade de amizade mesmo. Então, eu sinto como se elas realmente fossem as minhas melhores amigas, né? Então, além de clientes, eu tento criar esse vínculo com as minhas clientes, né? Pra ser mais do que clientes. Eu chamo elas de amigas.
E como que surgiu o Pimentinha e Pimentões? Porque o nome já, né, sugere isso aí, e a gente vê também um crescimento, né, em relação aos homens de procurarem, não só em relação aos brinquedos, mas esse conhecimento também. Isso. Antes, o meu público maior, né, sempre foi, né, mais as mulheres, né? Sim. Então, eu falava, bom dia, pimentinhas, né? E aí, teve um dia que uma cliente falou alguma coisa de pimentão. Falei assim, poxa, que legal, né? E eu comecei a perceber que muitos homens estavam me procurando também. E eles vêm assim, minha mulher tem vergonha, né? Então eu quero, né? Hoje tem essa iniciativa muito dos homens também de vir procurar ajuda, né? De vir procurar uma novidade. Às vezes não é porque o casamento nem tá acabando, nem tá por um fio, mas porque quer inovar, né? Não precisa estar precisando de um milagre, né, para usar esses produtos, mas é para realmente não precisar, para estar inovando sempre, buscando novidade, né, novas experiências. Então, eu comecei a ter muita procura de homem. Falei assim, então por que não colocar também os pimentões, né? Então, agora eu falo bom dia, pimentinhas e pimentões, né? Porque vem do nome Pimentinha, né? Que é o nome do sex shop. Então, eu chamo elas de pimentinhas. Mas eu consigo só dar bom dia, pimentinhas e pimentões, mas eu chamo ela de amigas. Sim. E os meninos, eu tenho uma lista de transmissão também, dos meus clientes homens, e eu falo amigos. Muito bem. Uma outra coisa também que a gente acha engraçada, que é assim, às vezes a pessoa, ela vai até o sex shop, ela compra ou vai no seu caso, que é o site, né? Entra em contato, quero esse produto assim, 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 mas às vezes ela não sabe usar. Ela não sabe como usar, como que é feito, em que hora certa, alguma coisa nesse sentido. E aí você tem um e-book também que você explica um monte de coisas, né? Sim. E eu queria que você contasse um pouquinho, porque isso aí, ele tá, como se diz assim, qualquer pessoa pode acessar, pode ter isso aí. Isso. Na verdade, o e-book, eu tenho 2 e-books, né? Como se relacionar poderosamente, que é um e-book que é mais voltado para a mulher, por empoderamento, para a mulher se valorizar, né? Eu fui uma mulher muito carente, né? Uma menina, uma adolescente muito carente, porque eu não tive esse amor do pai. Então, a gente sempre procura no homem, né? Esse amparo. Então, eu sempre, sabe, tava ali mendigando. Então, hoje eu sou uma mulher que eu não preciso disso, né? Eu entendi o meu próprio valor e a partir do momento que a gente entende o nosso valor, né? A gente não precisa ficar mendigando nada. E eu fiz esse e-book, né, para as mulheres aprenderem a se relacionar, né, para elas aprenderem primeiro a se amarem, né, para depois amar o outro, para se valorizar, né. E eu tenho outro e-book também, que é o e-book das 5 linguagens sexuais. Mas quando se trata de produtos, na própria consultoria ali com o cliente, eu explico. Né? Eu sempre pergunto assim, o que você está procurando? É algo para sexo anal? É algo para penetração? É algo para ejaculação precoce? É algo para excitante? Então, eu sempre pergunto e sempre explico como que usar aquele produto, sabe? Sempre falo, isso aqui passa ali na hora, a pele vai absorver, aí ele vai ficar molhado, né? Vai te dar essa sensação. Então, eu sempre explico, né? Pro cliente não ficar com dúvida. Aí, às vezes, o cliente compra um monte de coisa e fala assim, mas será que eu vou lembrar na hora? Esqueceu. Qualquer coisa, você manda mensagem. Um é pra uma coisa, ele fez em outra e não deu nada certo. Né? E como que é o feedback? Porque quando a pessoa, talvez, ela tá nessa situação de ela não saber fazer, ou ela tá com vergonha, alguma coisa assim, ela te procura, você explica, ela compra e tal, ela usa, e aí como que é depois a reação? É muito bom, porque aí ela manda o feedback positivo, falando, Domi, foi muito bom, tive uma experiência assim. Isso é a melhor parte pra mim, quando eu recebo essas mensagens. Tivemos uma noite maravilhosa, nossa, meu marido ficou super feliz, sabe? Eu consegui ter orgasmo. É cada uma que me deixa muito feliz, que aí eu falo assim, tudo vale a pena, sabe? É a parte que eu mais gosto mesmo, de ver a realização daquela mulher, daquele casamento, daquele marido, sabe? É isso. E é um mercado que está crescendo muito, né? Todo dia tem um lançamento, todo dia tem uma coisa nova, às vezes para alguma necessidade ou até mesmo por uma inovação. Sim. Hoje, no Brasil, apenas 30% da população usa algum produto de sex shop. Apenas 30%. Então, é um mercado ainda que tem muito para crescer, né? Tem muito para expandir. Né? Então, tem muitas pessoas ainda com esse bloqueio que não conhecem, não querem, falar, não preciso.
né? Muita gente ainda. Então, é um mercado que está crescendo e vai crescer muito ainda. Agora, tem um detalhe também, né, Dom, que a gente tem que falar aqui. Porque, às vezes, a pessoa ela vai pelo mais barato. Sim. E aí ela procura na internet produtos de uma qualidade muito inferior ou até nenhuma qualidade. Aham. E pode ocasionar aí uma alergia, pode ocasionar algum problema. Então é muito importante que as pessoas procurem sempre marcas confiáveis, né? Sim, que são E legalizadas. para que a pessoa possa ter assim uma qualidade na hora de fazer e nenhuma dor de cabeça também. Isso, exatamente. Eu atendo muitos clientes que às vezes chegam em mim e falam, eu já usei, mas não tive uma boa experiência. Eu falo, mas o que que você usou? Como que você usou? Né? Eu sempre tento entender qual que é a dor, qual que é aquele preconceito do cliente para poder, né, poder ajudar ele da melhor forma. E realmente, existem muitos produtos hoje no mercado que às vezes as pessoas vendem como uma coisa que não é, né? Então, assim, você falar que um produto vai crescer, o pênis não vai crescer, né? Então, assim, o que pode fazer? Vai dar uma inchadinha, vai dar uma sensação, né, que deu uma aumentada, mas não vai crescer, né? Então, vai crescer 3 centímetros. Às vezes os caras vêm me procurar, falam assim, você vende alguma coisa para crescer? Não. Tem uma lupa. Não. Eu uso uma lupa e aí você vai ver. Não tem. Ó, agora tem uma coisa interessante também que eu queria ver com você, assim. Bom, hoje você não dá aula mais, né? Ou não? Como pedagoga, Como pedagoga, não. Aí só em relação ao autoconhecimento e as coisas que as Sim. pessoas, então, Uhum. através aqui. Eu queria que você falasse pra gente também essa sua transição, né? Porque a parte de empresária hoje, né? Você trabalhava em vários lugares, já trabalhou em vários lugares, experiência principalmente no ramo de alimentação, né? Sim. E depois de tudo isso que aconteceu na sua vida, e hoje eu sei que já deu certo, né? A gente já conversou várias vezes sobre isso, mas o empreender realmente ele é muito complicado. Existe a concorrência, existem várias pessoas que fazem a mesma coisa que talvez você faz, não da maneira que você faz, mas tem a mesma coisa em relação ao produto. Como que é a Domi empreendedora? Tá. Foi assim. Quando eu tava. Foi muito engraçado. Eu tava na casa da minha mãe, naquele período lá que eu tava separada do William, e o pastor da minha mãe chegou em mim e falou assim pra mim: você vai sair da sua área de atuação. Quando ele falou isso pra mim, eu falei assim: esse pastor tá muito Tá doido. por fora. Porque eu tinha acabado de me formar, tava super bem, tava já na prefeitura, recebendo bem, né? Falei assim, acho que eu vou arrumar dor de cabeça, né? Tô formada aqui, tô trabalhando. E nesse mesmo tempo ali, eu fiz o meu mapa numerológico, né? Então, eu conheci a numerologia. E no que eu conheci a numerologia, eu fiz o meu mapa e eu comecei a entender um pouco mais sobre o meu nome, sobre minha data de nascimento, que fala um monte de coisas. E aí eu vi que a minha missão era a missão do empreendedor. E eu sempre tive isso enraizado em mim. Eu sempre estava ali trabalhando, só que eu nunca estava totalmente feliz, satisfeita, né, realizada com aquilo. Então eu sempre estava querendo algo mais. E quando eu comecei a empreender, quando eu abri a loja, eu realmente me encontrei. Eu falei assim, eu nasci para isso. Eu nasci para fazer isso. Eu nasci para trabalhar para mim mesma. E então, a Domi empreendedora, a Domi que ama o que faz. Eu sou apaixonada por empreender, eu incentivo todas as mulheres que chegam em mim e falam assim, eu quero abrir alguma coisa. Abre. Acredita em você mesma. Porque, às vezes, o maior impasse é a mulher acreditar no seu próprio potencial. Então, é olhar para dentro de si, se conectar consigo mesma e acreditar que você pode. Então, para mim, hoje eu não reclamo, né? Eu não sou mais vítima, né? Eu já fui muito vítima, me vitimizava, falava que era uma coitadinha, que já passei por tanta coisa. E eu percebi que isso não me fazia chegar a lugar nenhum. Então, hoje, eu simplesmente aceito a minha história, né? Eu agradeço a Deus e eu agradeço a Deus por estar vivendo esse momento, por ter me encontrado, por ter me achado através de todo esse processo que eu vivi, né? Que foi
um pouco da ayahuasca, foi um pouco da igreja, foi um pouco da numerologia. Então, eu me encontrei realmente ali nessa parte de empreender. E aí, depois que eu realmente vi que era aquilo, né? A gente já abriu o sex shop, o açaí também, né? E sempre foi algo que estava enraizado dentro da gente. Tanto o meu pai quanto o pai do William sempre tiveram lanchonete. Então, a gente sempre estava ali, né? Vendo os nossos pais trabalhando. Então, sempre correndo atrás ali. Então, acho que já é algo inato, sabe? Algo que nasci para fazer. Ó, a gente tá chegando na última parte. Pô, pra poder te ouvir aqui, a gente ficaria a noite inteira, porque cada coisa que você fala é uma história, a gente fica cada vez mais curioso, querendo saber mais, né? Mas tem duas perguntas aqui que fizeram, eu queria te repassar. A Sandra, ela tá perguntando o que virou seu pai. Não, é outra Sandra. Outra Sandra. Bom, o meu pai, ele ainda tá vivo, né? Depois que meu pai saiu da cadeia, ele me deu um pouco de trabalho. Ele não queria trabalhar. Então, assim, eu aluguei casa para ele. Pagava água, pagava luz, pagava aluguel, pagava tudo. Fazia mercado toda semana. E aí ele queria viver à base das minhas custas, né? Então, não... E aí, eu tinha uma dificuldade muito grande de falar não pro meu pai. Sim. E eu tive que começar a fazer terapia. E eu já ouviu falar da constelação familiar? Já. E eu entendi dentro da constelação que eu era a mãe do meu pai. Eu estava cuidando do meu pai como se eu fosse a mãe dele. E eu não poderia tomar esse papel de mãe. E eu precisava tomar o papel de filha. E eu precisava deixar ele ser o meu pai. Só que ele não queria ser o meu pai. Ele nunca quis ser o meu pai, né? De ter o papel de pai, de ter responsabilidade. Então, assim, ele teria que estar me ajudando, né? E isso nunca aconteceu. Então, ele sempre esperava que eu fizesse algo por ele. E aí, com muita terapia mesmo, a terapeuta começou a falar, você vai ter que parar de pagar o aluguel do seu pai, você vai ter que, né? Você tem que sair desse papel de mãe, que você não pode tomar essa responsabilidade para você. Você tem a sua família, né? Você não pode mais fazer isso, né? Com você mesma. E depois de muito custo, de muita terapia, ayahuasca, constelação familiar, eu consegui me desvincular. Tirar esse vínculo. Tirar isso. E eu falei pra ele, não vou mais pagar seu aluguel. Você vai ter que... E isso eu fui falando. Então, até o momento que eu estava fazendo algo por ele, tava tudo bem. A partir do momento que eu falei assim, chegou a data que eu te falei, né? Eu comecei a avisar ele 6 meses antes, chegou a data que eu te falei. A partir de agora, não vai ser mais assim. Não vou mais pagar. Você vai ter que arrumar um serviço. Você vai ter que começar a trabalhar. Você vai ter que ser adulto, né? E a gente acabou que teve umas discussões, uns atritos que ele queria. Começou a se vitimizar. Você quer me ver debaixo da ponte? Eu falei assim, se você for debaixo da ponte... problema seu. Também é responsabilidade sua, né? Você é adulto, você não tá inválido, você consegue trabalhar, você tem uma idade, né? E a gente acabou que... Não tem mais contato. Aí quando a Vitória nasceu, né? Quando minha filha nasceu, aconteceu um episódio de que ele foi lá na minha casa de noite, né? Sem avisar, eu tava assim, acabada de parir, né? Nem tinha um mês. E ele foi lá, depois ele foi lá no lanche do meu sogro, começou a falar umas coisas por que a minha neta tem olho azul? Que tá muito estranha essa história. Começou, Entendi. Sabe, com umas conversas. E começou a me ofender, né? Como se... Isso, pra mim, foi chega, sabe? Foi o ponto final. Eu mandei mensagem pra ele, eu falei, realmente não quero mais contato. Você não me faz bem. Toda vez, né, que eu tô bem, você vem. E a tua presença me causa, né? Parece que vinha um tsunami quando ele tava ali comigo. Então, a partir de então, desde quando a Vitória tinha 1 mês de idade, a gente não tem mais contato. Muito bem. Faz 1 ano e meio já. Muito bem. Isso aí é uma coisa que acontece... Tá vivo. Eu encontrei ele na feira esses dias. Fiquei com medo, o menino dele me parar.
Não, Ele mas... passou assim na meu Mas é meio. importante que até onde você conseguiu ajudar, você Não, ajudou eu e desejo o já passou melhor, da eu hora, oro né? pra É. ele, mas assim, eu não posso mais. Mas eu te entendo, Sim. tá? E eu sei que muita gente que vai estar assistindo depois vai entender também, porque sabe do que você passou e tudo que está acontecendo. Eu queria que você falasse agora, para a gente ir para a parte final mesmo, que conselho você daria para os casais que desejam melhorar a intimidade e fortalecer o relacionamento, né? Muita gente que está nessa dúvida aí de, pô, eu vou terminar meu relacionamento, não consigo chegar no ápice, ele não me ama mais, será que ele tem outra? Será que ela não me quer mais? Alguma coisa nesse sentido. É. Primeira coisa é você entender o porquê que você gostou dessa pessoa. O que te fez, o que te chamou atenção nela, né? Qual que foi a admiração que você teve por ela, né? Se isso ainda faz sentido, abrir, conversar. Eu acho que o que mais falta nos relacionamentos são diálogos. São conversas simples, que uma conversa poderia resolver, sabe? Tanta coisa. Então, eu acho assim, o principal é conversar. Se abrir realmente, falar, ó, às vezes não consegue falar pessoalmente, que tem vergonha, manda uma mensagem, fala, ó, vamos conversar por mensagem, porque agora, nesse momento, eu não tenho coragem de te falar isso olhando cara a cara. Mas, ó, eu tô sentindo isso, aquilo. Se abrir realmente. O que você gosta, o que você não gosta, sabe? Conversar. E eu falo, o casal, ele precisa investir no relacionamento. Porque eu falo, o relacionamento é como uma fogueira. Se você para de colocar lenha, o fogo vai apagando. Sim. Né? Então, tem que estar ali sempre alimentando. Então, eu sempre falo, leva produtos de sex shop, saia, vai pro motel, vai fazer uma viagem, vai pegar um cinema, façam coisas que conectem, que conecte o casal, né? Ó, o Marcelo tá aqui. Hamilton, boa noite. Estou com meu amigo Zé aqui. Ele começou a namorar agora e ele quer uma dica para convencer e encantar a sua parceira. Boa noite para vocês. Parabéns pela entrevista. O Zé tá muito ansioso. Ele quer uma dica para encantar a parceira? Uma noite especial, né? Preparar um jantar. Um jantar. E depois fazer algo especial, levar um presente, né? E usar uns produtos no motel, né? Fazer ela chegar lá. Ó, quais são os futuros planos aí do Sex Shop Pimentinho? Como é que chama o negócio lá que você foi? O quê? O que você tomou o negócio lá? Ayahuasca? O que já falou? Você vai montar mais o que agora? Não, agora... Só não monta já faz uma um produtora. tempo já. Depois que eu tive a Vitória, eu fui uma vez só na Ayahuasca. Mas já fazia alguns anos já que eu não ia. Hoje eu não me sinto tanta necessidade, né? Porque eu acho que tudo que tinha pra curar já foi curado. Sim. Né? Tudo que tinha da minha mãe. Inclusive, eu só engravidei depois que eu curei todas as coisas que eu tinha em relação à minha mãe, né? Enfim, o Sex Shop, agora tá chegando um evento, que é o evento do ano. Boa. Que é a Black Foda, né? Que é Nossa. a Black Foda. A Black Foda da Pimentinha. Ainda não comecei a divulgar, né? Porque ainda falta, né? Vai acontecer só no dia 29 de novembro. Mas vai ser assim, a oportunidade do ano, né? É uma oportunidade única que vai acontecer só uma vez, né, no ano, que é esse dia, e vão ser só 24 horas. Né? Então, assim, um dia inteiro para você aproveitar as ofertas. E assim, coisas assim, nunca, jamais vistas. Eu vou fazer uma coisa assim, uma loucura. Ô, Domi, parabéns pela sua história. Muito obrigada. Tá? Sucesso mesmo para você. Obrigada pra você. Manda um beijão pro nosso querido William. Amor, te amo, um beijo. Beijão pra Vic também. Não é? Princesa. Quanto tempo que ela tem? Ela tá com 1 ano e 6. 1 ano e 6. Eu vi um videozinho de vocês, acho que vocês estavam... eu imagino. Ela é linda. O final de semana a gente encontrou o Gustavinho da Flavinha também. O moleque tá uma metralhadora, não para um minuto. Tá demais. A gente precisa combinar da Flavinha encontrar o Gu com a Vitória pra brincar. Pra poder fazer. Queria que você olhasse aqui pra essa câmera e mandasse beijos, abraços pra quem você quiser, convidasse a galera pra poder te acompanhar, quem quiser conhecer mais sobre os e-books que você tem e também os seus produtos, fique à vontade. Primeiramente, quero mandar um beijo pro meu marido. Amor, te amo. Muito obrigada por tudo, por você ser o marido que você é, por cuidar tanto de mim, da nossa filha, da nossa família. Você é maravilhoso, não tenho o que falar. Quero mandar um beijo pra minha amiga Mariana, né? Porque a gente só se conheceu Mari. por conta Exatamente. da Mari. Então, assim, uma amiga assim que eu tenho uma admiração enorme. Uma das minhas melhores amigas, uma irmã, né? Mandar um beijo pra Amanda também, da Bela Brincarte, que é uma outra amiga minha
de vida. E todas as pimentinhas, todos os pimentões que estão me assistindo, né, que tiraram aí um tempinho para ouvir a nossa conversa, para todo mundo que está assistindo, para quem eu não conheço, mas que está me conhecendo agora, né? Então, assim, quero mandar um beijo para todo mundo. Para minha mãe, se ela estiver assistindo, mandei para ela, falei: mãe, assista, né? Mãe, se você estiver vendo, te amo muito, muito obrigada. Eu sou muito grata a Deus, porque você é um presente de Deus na minha vida. Você também, pai, Flavinho, Renan, toda a minha família. E um beijo pra Vitória, ela não tá assistindo, tá dormindo, né? Mas eu amo você, filhinha. Boa. Ó, lembrando que próxima segunda-feira nós teremos aqui o nosso querido Lucas Zago do Mercado Mestre te ensinando a decolar no Mercado Livre, tá bom? E para fechar o mês de novembro, vamos ter aí no dia 25, a nossa querida Natália Scherrer, que é diretamente do Oi Rolê, diretamente dos estúdios da Filmix. A gente agradece mais uma vez a sua companhia, obrigado pela sua audiência. Galera do chat, um beijo no coração de vocês, todos os patrocinadores, parceiros. A gente encerra mais um episódio, agradecendo mais uma vez a Dominique, todo sucesso para você, que Deus te abençoe cada vez mais. Eu também. E para você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like e para você que vai assistir depois, fica aquele abraço, tá bom? Deus abençoe a todos, boa semana, valeu!